Maiores de 18 anos. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Faltam poucos dias. Vem pra festa. Ainda dá tempo. Corra pro Natal Gigante do Max Atacadista. Pague menos e concorra a um Fiat Argo. Fraldinha, R$ 37,97 o quilo. Linguiça Perdigão, 5 quilos, R$ 79,50. Ave Seara, R$ 27,98 o quilo. Panetone Mufato, 400 gramas, R$ 8,98. Filtrado Del Sol, 660 ml, R$ 12,49. Heineken, 330 ml, R$ 5,99. Beba com moderação. São os últimos dias. Não perca. O maior Natal do Atacarejo é aqui. Vem! Sabia que parte dos resíduos coletados pela EcoUrbis viram energia limpa? Pois é, o biometano é apenas uma das muitas iniciativas sustentáveis da EcoUrbis, que há 20 anos é referência na destinação adequada de resíduos. Diariamente são coletadas 7 mil toneladas de resíduos para fazer uma São Paulo cada dia mais limpa e sustentável. EcoUrbis. Cuidado ambiental de ponta a ponta. Onde você pensa que você vai com esses 3 produtos, Carolina? Eu? Eu vou pro Beto Carreiro World. Como assim? Promoção Uma Aventura Carolina. Levando pra casa 3 produtos Carolina, você ganha um cupom da sorte para concorrer a uma viagem com tudo pago pro Beto Carreiro World com 2 acompanhantes. E tem mais! Se forem produtos infantis, você ganha um cupom extra. Cadastre-se em promoçãocarolina.com.br. Ah, mãe, e ainda tem os prêmios instantâneos. Vale produtos, patinete, skate, bicicleta e mais um monte de coisa legal. Consulte o regulamento no site. Suspeitou de alguma bet ilegal? Acesse jogolimpo.org e denuncie direto para as autoridades. Apoio Abrajogo, a NJL e Sou do Esporte. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Trânsito lento em toda a extensão da ligação leste-oeste, já alcançando também o elevado Presidente João Goulart, no Minhocão. Quem vai em direção à Penha encontra pontos de parada da Praça Marechal Deodoro até o início da Radial, bifurcação com a Rua dos Trilhos. Por enquanto, melhor passar pela Praça João Mendes. Vacinas salvam vidas e são seguras. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Você ouve Bandeirantes Acontece. Zaidan, ponto final aqui no Bandeirantes Acontece dessa sexta-feira, dia 20 de dezembro. 1/7, hein, Zaidan? Um dia do plantão. Já foi embora. Eu volto amanhã às 7 da manhã no Jornal Primeira Hora, às 10 no Do Bom e do Melhor, e a chuva agora sim caindo forte aqui no Morumbi, São Paulo, em estado de atenção. E agora o ouvinte da Rádio Bandeirantes fica na companhia dos meninos aí e das meninas do Resenha Seguro Bet. Tchau, Zaidan. Um abraço, até a próxima. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que
só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você. Estamos chegando, é o Esporte em Debate desta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024. Está terminando o ano de 2024, mas nós estamos por aqui, iniciando hoje o plantão de férias e o plantão de ano novo. Vamos estar juntos nos próximos dias, hoje, na próxima segunda-feira, 23. Daí a gente dá uma paradinha, 24 e 25. Voltamos no dia 26, prosseguimos no dia 27, no dia 30, no dia 2 e no dia 3. E aí no dia 6, normalmente, o retorno do nosso comandante Carlos Batista aqui no Esporte em Debate. Então estaremos juntos nos próximos dias, com muito esporte, muita informação, muito bate-papo, debate para você. Muita gente imagina, agora não tem muita coisa para falar. Tem, claro que tem, afinal de contas, os times de Campinas estão naquele processo de contratação, sondando jogadores, reforços, apostas para a próxima temporada. A próxima temporada que marcará para a Ponte Preta Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série C. Para o Guarani, Paulistão e a Série C. Mas antes, como aperitivo para este ano, os dois de Campinas vão entrar em campo já na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Guarani é campeão, a Ponte Preta é bicampeã e os dois times vão tentar melhorar o que fizeram na edição deste ano. A Ponte vai jogar lá em Santa Fé do Sul, longe, mais de 6 horas, quase na divisa com Mato Grosso. E o time da Ponte Preta joga em Franca, não tão, aliás, o Guarani em Franca e a Ponte em Santa Fé do Sul, não tão distante assim. Os representantes do futebol de Campinas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois times vão se reapresentar, os times de cima, né? Os times profissionais no dia 26, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso e por se tratar, claro, de um programa, de programas do final do ano, vamos trazer também entrevistas especiais para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7, no som forte e potente de muita credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no nosso aplicativo Bandplay e demais aplicativos e, é claro, pelo nosso canal no YouTube. Somos mais de 45 mil inscritos, vamos chegar em breve a 50 mil inscritos. E aí, você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Chove em Campinas e em toda a região, aliás, em todo o estado de São Paulo. Vejo imagens na tela da Band no litoral paulista, na Grande São Paulo, chovendo bastante. Você que está pegando a estrada para curtir o Natal, curtir o feriadão, tem gente que para hoje, só volta em 2025. Fique atento, hein? Atento, porque as ruas e avenidas com asfalto molhado, as pistas também. Me locomovi até aqui ao Complexo Bandeirantes de Comunicação, com muita chuva pelas estradas, pelas rodovias. Então tome cuidado, atenção redobrada nesse momento. É a nossa prestação de serviço para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas é claro, sempre com o rádio ligado para saber as últimas informações dos times de Campinas e do esporte de uma forma geral. Você vem comigo, Leandro Boles, no @LeandroBoles com 2 L's e S no Instagram. Hoje, com o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão, Carlos Henrique, o Bate Pesado, com os boletins do Vladimir Catarino, atualizando tudo para você dos times de Campinas. O Edu Pinheiro também participa conosco, com a ficha técnica, com o Em Dia, com a bola. A nossa equipe que tem o comando do Carlos Batista. E na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos, ele, apenas ele, mas não sozinho. Com a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, Lucas Pessoa, no comando técnico aqui da Rádio Bandeirantes e também no streaming. É ele quem faz os cortes das imagens no YouTube,
coloque também a logomarca dos nossos parceiros comerciais. Então vamos juntos até às 7h30 da noite com muito esporte, muita informação para você aqui na Rádio Bandeirantes. E a partir de agora eu convido você a participar e interagir conosco através do WhatsApp, 971021493, 971021493. Fale o que você está imaginando aí para os times de Campinas em 2025, o que evidentemente acabou te desapontando neste ano de 2024, claro, obviamente que os rebaixamentos, mas você pode opinar, tá bom? E temos também o Fala Galera, com os temas que foram propostos pela nossa produção, para você participar e interagir conosco através das mensagens de texto, mensagens de áudio e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Fala Galera de hoje para os ponte-bretanos. Parte da preparação da Macaca para o Campeonato Paulista será realizada em Bragança Paulista. Na sua opinião, a Ponte acerta em levar a pré-temporada para fora de Campinas? Participe, interaja conosco. E para os bugrinos, o Fala Galera de hoje com o seguinte tema. Guarani receberá cerca de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor ao futebol japonês. Você achou que o Bugre fez um bom negócio? R$1 milhão o Guarani vai receber do empréstimo do João Vitor para o futebol japonês. E aí, o que você achou? Achou que o Bugre fez um bom negócio ou não? 971021493. Participe e interaja conosco. Vamos com as pautas da Ponte Preta, 17h07 em Campinas. Edson Boaro vê a equipe da Copinha deste ano mais preparada do que das edições passadas. Lembrando que na edição deste ano, a Ponte acabou sendo derrotada na segunda fase, perdeu para o Catanduva. Então participe conosco, Edson Boaro, aliás. O Edson Boaro vai falar aqui, ele que é o técnico, e espera e vê e tem a possibilidade, segundo ele, de ter uma Ponte Preta melhor na edição de 2025 do que foi na edição deste ano. A diretoria da Macaca tentou a contratação de Vinícius Balieiro do Santos, mas não obteve sucesso nas tratativas. O meia de 25 anos tem contrato com o Peixe até 2025 e estava emprestado ao Ituano. Balieiro retorna ao Santos com a expectativa de ser avaliado pelo futuro treinador do clube, que ainda não está definido. Vai depender muito de qual será o treinador, né? Será que com o novo treinador o Balieiro vai jogar? Não seria até para o staff do jogador e para o próprio Santos Futebol Clube emprestá-lo? Mas neste momento a Ponte não obteve sucesso nas tratativas. De saída do Majestoso, o Gabriel Risso está próximo de acertar com o Botafogo de Ribeirão para a disputa da Série B. O argentino se despede da Alvinegra com um gol. E, aliás, foi um golaço, né? Naquela partida vitoriosa da Ponte sobre o São Paulo por 2-0. Mas de lá para cá o futebol do Risso faz tempo que não aparece, né? E nem vai aparecer mais com a camisa da Macaca. Além de 3 assistências em 38 jogos. Ainda sobre a Copinha, de olho na competição, o elenco sub-20 está alojado no Moisés Lucarelli, treinando na região de Campinas e viaja a Santa Fé do Sul no dia 2 de janeiro. A estreia da Macaca, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, será contra o Cuiabá no sábado, dia 4, às 13 horas. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista. Diretoria inicia a busca por novo patrocinador master. Quer saber mais? Acesse www.cardosbatista.com.br. Vamos com as pautas da Ponte Preta no programa de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro. Pautas da equipe do Guarani no programa de hoje. Você vai ficar sabendo que o Guarani negocia a contratação de Alexandro para a próxima temporada. Não é aquele Alexandro Macacão que passou pela Ponte, é outro Alexandro. Ele está de saída do Botafogo de Ribeirão e o atacante tem negociação em andamento para defender o Bugre até o fim da Série C de 2025. Guarani vai receber cerca de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor ao Tokushima Vortis do Japão. Tokishima Vortis do Japão. Valor fixado para que o time japonês exerça a opção de compra de 70% dos direitos econômicos do atacante é de R$1,5 milhão. A diretoria alviverde define Águas de Lindóia como local da pré-temporada. A delegação viaja no dia 6 de janeiro e volta a Campinas para a estreia do Paulistão contra o Botafogo no Brinco. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista. Diretoria encaminha a chegada de mais 3 reforços. Quer saber mais? Acesse www.cardosbatista.com.br.
Notícias do dia. Comentaristas escolhem um tema para comentar. Tema número 1. Gabriel Menino fica perto do Atlético Mineiro e Palmeiras ajusta detalhes para fechar com Paulinho. Troca de jogador avançou nesta sexta-feira e negócio se aproxima de um desfecho para que o atacante de 24 anos seja o segundo reforço do Verdão na janela de transferências. Tema número 2. O Coritiba está perto de concretizar o retorno do lateral direito Rafinha. O jogador está em férias na Alemanha e é aguardado para assinar contrato com o Coxa para a temporada de 2025. Aos 39 anos, o jogador desistiu da renovação de vínculo com o São Paulo, que já estava encaminhada. A proposta do Coritiba é de contrato até o fim da Série B de 2025. Tema número 3. Atlético Mineiro encaminha acerto com Luiz Castro para a próxima temporada. Depois de algumas semanas de negociação, clube e treinador estão próximos de um desfecho positivo. O técnico fez algumas exigências ao clube mineiro para acertar o projeto. Infraestrutura, elenco e autonomia no futebol são alguns dos pedidos de Luiz Castro para acertar com o clube mineiro. O comandante está sem time desde que saiu do Al Nassr, da Arábia Saudita, que é o time do Cristiano Ronaldo, neste ano. E para fechar o programa, você já sabe, tem um Na Lata. O apresentador vai perguntar e os comentaristas terão que responder na lata. Olha, eu tenho um recado para você da Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite os planos imperdíveis de fim de ano da Desktop, com velocidades de 200 MB até 1 GB. A partir de R$ 79,90 por mês. É isso mesmo, R$ 79,90 por mês. Eu vou repetir, hein? Os planos com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue 0800 1102 ou acesse o site desktop.com.br. Ou ainda, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e pelo litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Já vamos com as primeiras mensagens, tá legal? As primeiras mensagens de áudio, de texto que começam a chegar aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, o Esporte em Debate. Vamos juntos até as 19h30 com muito esporte, muito bate-papo, muito debate para você ligado no FM 85.7 e também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você, claro, é o nosso convidado para participar, para interagir conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Já, portanto, as primeiras mensagens estou encaminhando aqui para o Lucas Pessoa para que ele possa colocar as mensagens no ar da Rádio Bandeirantes, a participação do ouvinte. As primeiras mensagens a gente vai no escuro, se tiver alguma coisa a gente corta, tá bom, Lucas? Olha, só um detalhe, mais uma vez, do Fala Galera de hoje para você que está chegando agora. Fala Galera para a torcida Ponte Bretana. Parte da preparação da Macaca para o Campeonato Paulista será realizada em Bragança Paulista. E aí, na sua opinião, a Ponte acerta em levar a pré-temporada para fora de Campinas? E para os bugrinos, para você que está no YouTube, tem lá o Fala Galera para você, tá bom? Guarani receberá cerca de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor para o futebol japonês. Você achou que o Bugre fez um bom negócio? 971021493. Participe, interaja conosco. Vamos com as primeiras mensagens. Elas vão pro ar aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Boris. Opa! CH, Tigrão, Greg, Batista. Falar uma coisa pra você, eu tô preocupado com a Ponte. A Ponte não tá contratando centroavante, a Ponte tá contratando cara de ataque. O ano passado nós sofremos por causa de gol. Ninguém fazia gol nesse time aí. Tem que contratar, bicho, tem que contratar atacante. Contratar um médio volante de brucutu aí no meio aí pra catar os caras. Nós não tem esses caras, nós não tinha, nós de primeiro nós tinha, agora não tem mais. Porra, vamos contratar, gente. Põe a mão, tira o escorpião do bolso aí, ó. Um abraço, Boris. Feliz ano novo pra você, cara. Outro. Feliz Natal. Obrigado. Mário de Hortolândia.
Valeu, Mário. Sempre conosco, participando, interagindo conosco. Pelo barulho de fundo do áudio do Mário, estava chovendo lá na região do Mário, lá em Hortolândia. Valeu, Marião, um abraço para você. É verdade, o grande problema é que, primeiro, o mercado está inflacionado, né? Aquele jogador que acha que vale tudo isso, não vale, mas ele está pedindo nesse momento. Faz parte, naturalmente faz parte desse processo de negociação. Outro detalhe, Ponte Preta vive uma situação dificílima, para não usar outro termo, em relação à parte financeira. Não é fácil contratar nesse momento jogador de qualidade pagando pouco. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. O que a Ponte tem e serve de alento nestes primeiros meses do ano é o Campeonato Paulista. É visibilidade, é Paulistão, os jogos contra os grandes. Tudo isso pesa na hora do jogador fazer a sua decisão em relação a essa situação. Vou ou não vou? Mas jogador de qualidade para você contratar, e principalmente atacante camisa 9, é muito difícil. Veja só que hoje nem a seleção brasileira tem um camisa 9. O Brasil tem um camisa 9 hoje? Não tem. Não tem um centroavante, como a gente tinha no passado, um Ronaldo Fenômeno, entre outros. Não estou querendo comparar, mas só em relação à camisa, o camisa 9, o matador, o malvadão, aquele que chega para resolver a situação. Na Ponte tem o Gé. O Gé é esse jogador. Só que o Gé, durante este ano de 2024, sofreu com muitas contusões e ainda passou por esse período aí de contusões e ainda pela cirurgia. Então só volta na metade, na parte final do Campeonato Paulista, que é um campeonato de tiro curto, dificílimo. São apenas 12 rodadas. E lembrando, hein, tem rebaixamento também. Então é uma situação bastante complicada nesse momento. O dirigente, quem comanda o futebol da Ponte, tem que realmente buscar, tentar e contratar, acima de tudo, porque um time que não tem centroavante, evidentemente, vai ter muitas dificuldades para marcar gols. Veja só o que de fato aconteceu com a Macaca neste ano. A Ponte Preta, no ano de 2024, ela encerrou com 51 jogos, tendo feito 53 gols e levado 71 gols. É muita coisa. Vamos com mais participações. 971021493. Boa tarde, Boris, amigos da Bandeirantes. Beleza. Quem fala aqui é o Guilherme do Vila União. Fala, Guilherme. Beleza, meu? Gostaria de saber dos amigos da bancada aí. Surgiu uma notícia na internet aí dizendo que o Ceará está sendo investigado aí por conta de uma fraude aí de notas frias, não sei, mais de 40 milhões. Enfim, com isso tudo acontecendo, se caso eles fizeram alguma coisa de errado, qual é a possibilidade deles serem rebaixados e, consequentemente, a Ponte Preta se salvar? Isso tem alguma chance de acontecer? Valeu, Guilherme, um abraço para você. Olha, eu acho pouco provável. Eu li essa matéria hoje, evidentemente o Ceará vai se defender, tem todo um processo, um trâmite jurídico, não é da noite para o dia que isso vai se resolver. Mas eu acho que pouco provável, efetivamente, dentro de campo, posso estar enganado. Juridicamente falando, não tem embasamento para comentar este fato. Repito, em termos jurídicos. Mas para que isso ocorra, eu acho pouco provável de acontecer. Lembrando que o Ceará, para você que não está sabendo da notícia, está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará. O clube teria utilizado um contrato com a Casa de Apostas Esportivas, que foi patrocinadora da equipe da Série B, por emitir mais de 45 milhões de reais em 45 notas frias. O departamento jurídico do clube confirma a existência de um inquérito correndo em segredo de justiça, mas nega a prática do crime e diz estar tranquilo quanto às acusações. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo. Bom, CHG está na área, o bate pesado, debaixo de chuva. Claro que ele não está tomando chuva, mas está aqui conosco, sempre atento, sempre a serviço do rádio. Fala aí, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Boris, um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte que sempre nos dá o prazer da audiência nesse dia 20. Está chegando o Natal, hein? Vamos ao Fala Galera de hoje. Parte da preparação da Macaca para o Campeonato Paulista será realizada em Bragança Paulista.
Na sua opinião, a Ponte acerta em levar a pré-temporada para fora de Campinas? Sim. A levar num local retirado, um pouco mais de concentração e mais estrutura. Portanto, eu acho que a Ponte acerta. Guarani receberá cerca de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor. Está recebendo aí do Tokushima Vortis, do Japão. Você achou que o Bugre fez um bom negócio? Sim, achei, porque o ideal seria ficar com o João Vitor, mas a situação financeira não permite. O Guarani precisa fazer dinheiro para reforçar em outras posições. Tecnicamente vai fazer falta? Vai. Mas o negócio tinha que acontecer. João Vitor é bom profissional, tomara que ele tenha muita sorte, não é? E o Guarani vai seguir a vida dele e o jogador vai jogar no Japão. Tudo certo. R$1 milhão vai ajudar muito a vida do Guarani, Boris. É isso aí. CH, em relação ao que o ouvinte perguntou sobre essa situação envolvendo aí o Ceará pode ser punido, você acredita que dentro de campo, por exemplo, hipoteticamente, o Ceará seja punido, ele não subiria, daí no caso poderia algo acontecer em relação à parte de baixo na tabela de classificação? Como é que você vê tudo isso envolvendo aí o Ceará? Hoje é a notícia do dia que a polícia está investigando se de fato o Ceará emitiu 45 milhões em notas falsas. O clube está negando, viu, CH? Eu conheço pouco o processo e confesso, eu sei por alto a respeito do que está acontecendo. O Ceará me parece, você disse, eu também um pouco que li, está muito tranquilo, vai ter que provar, né? Agora, dentro do campo, acho pouco provável, mas pouquíssimo provável, que o Ceará seja punido. De qualquer maneira, tem que apurar, eu não sou advogado, eu não conheço o processo efetivamente, não mergulhei nele para estudar a fundo, mas a princípio, a grosso modo, eu acho que vai ter que se explicar, né? E se não se explicar, vai ter problema, mas isso dentro do campo, eu acho que não interfere o resultado do Campeonato Brasileiro desse ano. O CH daqui a pouquinho tem uma entrevista que o Tigrão Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil, fez com César Augusto da Silva Lemos, o César Maluco. Não sei se você acompanhou aí a parte final da carreira do César Maluco, mas evidentemente já viu vídeos, enfim, né? Tudo o que ele fez, principalmente com a camisa do Palmeiras, hoje aos 79 anos. Jogou muita bola ou não o César Maluco, hein, CH? Muito, muito. Está feliz, né, Boris? Vai ficar feliz com essa entrevista. Ah, não tenho dúvida, sempre jogou muita bola, né, o César? Pelo ídolo, pelo jogador, pelo que ele significou para o futebol, não só para o Palmeiras. Grande entrevista, já o Tigrão exclusivo com o César Maluco. Vale a pena, eu já tive o prazer de ouvir essa entrevista, daqui a pouco o Bolis vai reproduzir para todos os nossos ouvintes. Eu acho que cabe, porque é um dos maiores ídolos da história do futebol do Palmeiras. Com certeza, já entrevista imperdível. É isso aí, já, entrevista com o César Maluco aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Seja na hora de optar por um caminho alternativo para evitar o engarrafamento ou na escolha do melhor horário, por exemplo, para ir ao supermercado. Buscamos sempre otimizar o nosso tempo. Pensando nisso, a KTO oferece para seus clientes o saque instantâneo, garantindo o recebimento do saque de forma super rápida. Com tempo médio de 5 minutos, a KTO conta com um dos saques mais ágeis do mercado. Basta solicitar e aguardar alguns instantes para que seu dinheiro já esteja na conta. É fácil. É a KTO sempre prezando por oferecer um serviço de qualidade para quem gosta de se divertir palpitando. Conheça o jogo e palpite com responsa na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Lembre-se, jogue sempre com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Vamos com mais participações aqui na Rádio Bandeirantes. 971021493. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. JP de Moraes. A venda do João Vitor foi um negocião, principalmente para quem vai ter dificuldades aí de orçamento, né, para disputar uma Série C. Tá com o chapéu na mão aí, qualquer dinheirinho que entra, e R$1 milhãozinho ainda, tá bom demais. O jogador vai fazer falta, né? Mas, no momento, o mais importante é equilibrar o orçamento, né? Um abraço pra vocês. Outro. E um Feliz Natal pra todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao JP de Moraes. Mas no dia 23, segunda, vamos estar juntos aqui ao vivo, tá bom? Eu espero a sua participação ao vivo, JP de Moraes. Mais uma.
Ô, Boris, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Edson da Saca Primavera. Fala, Edson, beleza? Com relação ao João Vitor, jogador fraco, né? Já foi embora tarde demais. Jogador que, não, como um atacante, não consegue driblar, não consegue enfrentar um zagueiro. Quando chega na cara do gol, não consegue enfrentar o goleiro. Faz muito pouco gol, né? Quando faz gol, depende da franga do goleiro. Não tem condições de jogar no Guarani, não. Muito fraquinho, fraquinho. Então, pegando 1 milhão, se comprar mais 1,5 milhão, tá bom. Agora, com relação às notícias do Guarani, as melhores notícias são a saída dos jogadores, né? Porque contratação, quem veio? Veio aí 4 jogadores por enquanto, um goleiro que a gente já conhece, que é frangueiro que dói, e agora vem mais outro goleiro que a gente não conhece, então não vai dar palpite. Mas o melhor goleiro para o Guarani ser contratado é o do Brusque, né? Não sei se não for atrás. Mas fazer o quê? Né? Vamos esperar as novas contratações. Boa tarde para vocês. Valeu, um abraço pra você. O Matheus Nogueira renovou com o Brusque, tá? Permanece no time catarinense na próxima temporada. Aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Emerson Santana, desejando boa tarde pra todos. Valeu. Carlos Matozinho, alô Matozinho, boa tarde a todos. Caiu um toró agora há pouco aqui em Itatiba. Segura, Matozinho, já diria o grande Edu Pinheiro. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Boas festas, valeu. Olha, pra quem está no YouTube com imagens aqui da região da Rádio Bandeirantes, tem ali a caixa d'água da Sanasa e ao fundo a gente tenta ver a rodovia em Anguera, mas é difícil, né? Não dá pra ver porque as nuvens realmente carrancudas, uma situação de muita nebulosidade, chuva, os carros passando aqui na Avenida Francisco de Paula Souza e é uma situação bastante complicada. Atenção no trânsito, tá bom? Atenção no trânsito, você que tá voltando pra casa, vai sair sentido Valinhos, pelo menos o trânsito tá bom, tá legal, parece que tá bem bacana, mas ao fundo a gente percebe que realmente as nuvens estão cheias, carregadas, né? Carrancudas, já diria o CH. Vamos com mais participações. 971021493 às 17h28. Oi, Bolis. Oi. Aqui é o Emerson, Ponte Pretano. Olá, de Emerson. Valinhos. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Um abraço, hein? Band. Outro. Ô, Bolis, na minha opinião, né? A Ponte tudo bem que tá contratando um jogador aí e tal, experiente, mas se for ver com um todo aí, tá muito abaixo do esperado, né? Para nós, torcedores, né? Tá muito abaixo do esperado. A não ser que tenha mais uma meia dúzia de jogadores contratados aí, a gente não saiba. Tá muito abaixo das nossas perspectivas aí, né? Tá muito fraco, por enquanto. Contratações de regulares para baixo. Outra coisa, Boris, queria que você comentasse aí. Manda. O Batista, o Eberlin comentou que o atacante do Amazonas, né? Se eu não estou enganado, o Bruno Lopes, do Amazonas, que jogou com o Elvis, né? No passado aí, estava contratado. Só que ninguém comenta nada sobre esse jogador. Queria que você confirmasse essa contratação aí para nós aí. Falou, Boris. Um abraço a todos aí. Outro. Fiquem com Deus. Amém. Feliz Natal e Ano Novo a todos aí. Valeu, Tigrão, abração. CH, Greger, Batista. Boa. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço para você. E aí, CH, bom, dois questionamentos para você. Primeiro, a primeira parte da colocação do Emerson. Você acha que, de fato, as contratações da Ponte não estão agradando? É o que tem para o momento? Como é que você avalia? E sobre o Bruno Lopes, eu confesso que não acompanhei o programa nos últimos dias, se alguém comentou em relação a esse fato e essa notícia, mas o Bruno Lopes, ele tem 29 anos e disputou, de fato, o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Amazonas, 17 jogos, não marcou nenhum gol e 2 assistências. Antes de defender o Amazonas, apesar de que aqui no gol, só um detalhe, no gol já aparece Ponte Preta 2025. Então, apesar de não ter sido anunciado ainda, tem tudo para ser jogador da Ponte. Ele jogou no Maringá, no Ituano, no Oeste, no Brusque, entre outras equipes. E aí, CH, vamos por partes. Primeiro, em relação às contratações, como é que você está avaliando nesse momento as contratações da Ponte? Eu tenho gostado, a grosso modo, né? Não dá ainda para ter uma conclusão, Bolis. Precisa estar o grupo fechado, né? São poucos jogadores ainda e a informação que a gente tem é que a Ponte vai contratar muito mais. Agora, me parece que a maioria vai ficar para ser apresentado no dia 26, né? A pré-temporada é só em janeiro.
Então há tempo ainda, né? O que a gente tem de bastidores é que tem muita coisa já acertada. E muito jogador aí que a gente nem está especulando aqui. Então, não é que eu estou tranquilo e também não estou dizendo para o torcedor ficar tranquilo. O que está confirmado, eu gostei. Eu acho que tem jogadores experientes e agora eu estou esperando uma moçada aí. Uma rapaziada com idade mais baixa. Vamos ver. Mas o que já foi especulado e até confirmado pelo Eberlin, eu tenho gostado. E também eu não estou esperando, né, tamanha contratação, porque a gente sabe da dificuldade, né? Dos dois times de Campinas. Estão indo para o mercado remontar os seus times. A renovação vai ultrapassar 85% no Guarani e na Ponte. Então é muita coisa nova e a gente tem que aguardar. Por enquanto, em tese, antes da montagem do time, o que está sendo confirmado aí pelo presidente Eberlin, eu tenho gostado. A Ponte, nesse momento, tem confirmados Diogo Silva, goleiro ex-Paysandu e Vasco, Simon, ex-CRB, o lateral esquerdo Arthur, que retorna, estava no Água Santa, o Maguinho, lateral direito, ex-Atlético Goianiense, o volante Rodrigo Souza, ex-São Bernardo, e o atacante Jean Dias, ex-Paysandu Inter, além do Vilhena, Pedro Vilhena, revelado pelo time do São Paulo, e agora o Bruno Lopes, apesar de não ter sido oficializado ainda, já aparece inclusive aqui no OGOL, esse site que traz estatísticas de atletas, como reforço do time da Ponte para a próxima temporada. Já mais mensagens, siga participando conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. São 17h32, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Boas festas neste final de ano. Tente permanecer o máximo possível direcionando os seus pensamentos para o lado positivo. Tenha como meta principal buscar a felicidade. Não deixe a alegria fugir. O tempo é o seu recurso mais valioso. Pare de desperdiçá-lo com coisas inúteis. Ame incondicionalmente e se emocione com as pequenas conquistas. A vida não pode parar e coisas grandiosas vão acontecer. Feliz 2025 com força e fé. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet.
Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. De volta aqui na Rádio Bandeirantes, este é o Esporte em Debate para você ligado na Rádio Bandeirantes em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só um detalhe, a Federação Paulista acabou de soltar agora o protocolo de imprensa para o Paulistão Sicredi 2025. Tem toda a situação aqui, quem vai transmitir os jogos, direito de transmissão e mais uma vez, e de forma lamentável, a Federação Paulista de Futebol não vai permitir que entrevistas dos repórteres de rádio sejam feitas no campo de jogo, antes ou após, muito menos durante os jogos, né? É incrível que a CBF, que organiza uma competição, no caso, o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B de 38 rodadas, ela permite. Tem ali a zona mista no final do jogo, funciona tudo regularmente, tudo tranquilo. Eu não me recordo de ter algum problema, seja no Moisés Lucarelli, quanto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Funciona normalmente, nas saídas o jogador por falar, normalmente quando o time ganha o jogador fala, quando o time perde ele não fala, ele sai correndo, né? Mas funciona tranquilamente e mais uma vez isso vem acontecendo sistematicamente nos últimos anos. A Federação Paulista de Futebol coloca aqui que não haverá entrevistas de rádio no gramado antes ou após as partidas. Qual é a diferença? Sendo que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que o Campeonato Paulista, por mais que o Campeonato Paulista tenha a sua relevância, o Campeonato Estadual mais importante. E o que chama a atenção é que, de novo, a Associação dos Cronistas aqui do Estado de São Paulo, que são duas, a CEISP e a CESP, parece que jogam a toalha, né? Deixam rolar. A federação não quer, não tem o que fazer. A federação que exige, ela tem os direitos de transmissão. Eu acho que talvez as entidades
poderiam brigar um pouquinho mais para que os repórteres de rádio, pelo menos, se não é que já brigam. Eu acho até que isso acontece, mas efetivamente isso não está resolvendo essa, entre aspas, briga, porque, de acordo com o protocolo aqui, isso foi colocado agora, é público, está no site da Federação Paulista de Futebol, mesmo quem não é membro da imprensa tem acesso. Mais uma vez, cita que não haverá entrevistas, essa colocação, essa determinação que não haverá entrevistas de rádio no gramado antes ou após as partidas. O que é profundamente lamentável, não só para quem trabalha, mas principalmente para o torcedor, né? O torcedor que vai ao estádio, ele quer saber do seu jogador, tá saindo do estádio, ouvindo o rádio. Hoje é muito fácil, né? Você tem aqui no celular e consegue acompanhar as entrevistas mesmo se deslocando para o seu carro, mesmo você que vai depois do jogo, né? Molhar as palavras, isso é perfeitamente normal, através de YouTube, como é o YouTube aqui na Rádio Bandeirantes, os aplicativos. Gostaria de ouvir o que o jogador tem a dizer depois da partida, mas a Federação Paulista de Futebol acaba não permitindo e a gente percebe que, repito, as associações que defendem a imprensa, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né, acabam não tendo uma efetividade para que a liberação, pelo menos da zona mista, acontecesse. Bom, dando prosseguimento ao nosso programa aqui, um abraço para o Wagner, do bairro Vila Régio. Boa tarde, Bolis. Equipe e o futebol de Campinas já é lamentável desde a formação das equipes. Se não, vejamos. A Ponte montando um time de Masters. Já o Guarani, bem isso. Ou se está fazendo coisa diferente, não espero coisa muito diferente do que já fez a Ponte. Outro detalhe, já tem gente apostando no acesso de Ponte e Guarani. Acho melhor um pouco mais de humildade em ambas as equipes e seus torcedores. Obviamente, existem outras equipes na disputa, mas eu aceitaria a ambos. Sobre o risco de rebaixamento, pelo que mostraram as suas equipes até agora, ele é bem mais provável. Sou pessimista? Penso que não. Penso que sou realista diante do que tem apresentado ambas as equipes nos últimos anos. Valeu, é a opinião aqui do Wagner. Aqui pelo YouTube, Eduardo José, muita chuva em Campinas. Tirem o pé do acelerador, muita paciência no trânsito, é isso. Boa, boa, Eduardo José. E a Ponte vai montar um time para não cair do Paulista e subir para a Série B em 2025. Pelo menos é essa a expectativa. Eu acho que dentro de uma normalidade é mais ou menos por aí. É esse o caminho para permanecer no Campeonato Paulista. Mesmo porque no Paulistão, convenhamos, né, gente? É muito difícil, é um campeonato extremamente complicado. Além dos grandes do estado, você tem hoje um Mirassol e um Red Bull Bragantino. Então quer dizer que de 16 equipes, 6 equipes são da elite do futebol do Brasil. Com orçamentos aí gigantescos. Tirando, claro, o Mirassol e o Red Bull Bragantino, mas os 4 de São Paulo, mais o Santos da Baixada, 44 milhões a cota. É muita coisa. Então, por isso, é um campeonato onde não só a Ponte, como o Guarani, num primeiro momento, é para permanecer na Série A1. Se tiver a oportunidade de se classificar e pelo menos para a segunda fase, para as quartas de final, já seria bacana, seria importante, seria maravilhoso. Mas no primeiro momento é para permanecer, essa é a realidade, para permanecer na elite do futebol do Brasil. Olha, aliás, do elite do futebol paulista, Campeonato Brasileiro é depois. Já entrevista do Tigrão, hein? Com César Maluco. Antes eu tenho um recado para você do Macarrão Galo. Ele é o mais soltinho e saboroso, escolhido do brasileiro. Você sabe de quem eu estou falando? Pois é, eu já dei a deixa, o spoiler do Macarrão Galo, é claro. O Macarrão Galo está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas às rapidinhas, para os dias corridos, receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas para comer bem e comer saudável. Receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, Macarrão Galo. Na ponta da língua, na boca do povo. Se quer qualidade, é Galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer. Mais, 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 mais. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, Macarrão Galo. Galo, o macarrão do Brasil. Acesse receitasgalo.com.br e confira. Pode reunir a família inteira e colocar o Macarrão Galo na mesa. Ninguém pode ficar de fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Bandeirantes.
Alô, alô, Tigrão, 17h45, a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Meus amigos da Rádio Bandeirantes, estamos aqui com muita alegria com uma das maiores lendas do futebol brasileiro de todos os tempos, César Augusto da Silva Lemos. Eu só ia dizer César Augusto Lemos, da Silva Lemos. Poderíamos dizer, César, muito obrigado de estar nos atendendo aqui para os amigos da Bandeirantes, que o César é força, que o Augusto é técnica e que o Lemos é irreverência. Pode ser. Realmente é a família Lemos, né? Família Lemos. É, porque infelizmente faleceu o meu mais novo, que foi o Luizinho, né? 2 irmãos somos 6, éramos 6, hoje é 5, né? Mas é uma alegria estar falando com vocês aí da Bandeirantes, tá? Antes de tudo, Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, para essas 2 equipes famosas que tem aqui em Campinas, que é a Ponte Preta e o Guarani, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Você também, Feliz Natal, um ano novo de 2025, com muitas realizações, muita saúde, que é o principal. César, você formou num Palmeiras histórico da 2ª academia, né? Eu cheguei na primeira academia, né? Foi em 66, aí peguei o final de 66, que começou em 67 o campeonato Robertão. Aí eu vim para o Palmeiras, em troca do Pantera. Pantera foi para o Flamengo e acho que eles não tiveram nada para fazer, ou faltavam umas besteirinhas lá para mandar para o Palmeiras e mandaram o César. E eu me consagrei aqui e o Pantera também se consagrou no Rio de Janeiro. Já era um homem consagrado, Pantera, Ademar Pantera, um dos maiores centroavantes que eu vi jogar. Sem dúvida nenhuma. Tinha aquele problema da obesidade, né? Ganhava peso, tinha essa tendência para engordar, mas fazia gol, uma barbaridade. Bicicleta era uma coisa linda. Um campeonato e acho que ele fazia uns 6, 7 gols de bicicleta. Fenômeno como ele era, hein? Difícil, né? Para sair do chão com tudo aquilo, fazer o movimento direitinho, hein, César? Fala, mas o Palmeiras tinha uma academia, né, quando eu vim para cá. Se eu não tivesse trabalho de base que eu tive no Flamengo, porque o trabalho de base no Rio de Janeiro é diferente. Só quem cuida do departamento de base são ex-jogadores, entendeu? Isso é muito importante nas nossas vidas. Mas, infelizmente, em São Paulo é diferente. Desculpa de falar, mas é diferente. Tem que colocar ex-jogadores na base. Bastante, entendeu? Só ele que pode oferecer essa base bonita, gostosa. Então, se eu não tivesse essa base no Flamengo, jamais seria titular no time que jogou Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias. Era Nelson Coruja, o Carabina, Geraldo Scouto, lateral, que tinha o Ferrari. Ferrari, que é daqui de Campinas. E como é que ele está? Está bem? Faleceu já faz alguns anos, então, infelizmente. É mais uma tristeza que eu tenho a mais aqui, porque eu não sabia. Então, meu sentimento à família, que Deus o proteja bastante. E realmente o Ferrari, Zequinho e Ademir da Guia. Era Zequinho, Dudu era reserva. O Dudu chegou em 64 lá, o falecido Dudu. E realmente a linha Servilho, a linha era Galhardo, né, o peruano, o Gildo, que fez o gol mais rápido do mundo, e depois tinha o Swing, né, que jogava na meia, mas era Servilho, o Jaibala também, que jogava também na meia, o Jaime, que jogou no Bangu, Rinaldo na ponta esquerda, Tupanzinho, que eu vim ocupar o lugar do Tupanzinho, porque ele teve um estiramento. Logo na primeira semana que eu encontrei com o time lá na América, estava aqui no Peru, depois fomos terminar esse torneio, a pré-temporada, lá na Argentina. E na volta começou o Campeonato Brasileiro, o Robertão, onde o pessoal me acolheu muito bem, principalmente o Djalma Santos. É triste que eu fico quando eu entro no CT do Palmeiras, ou no clube também, eu não vejo a estátua, o busto do Djalma Santos, o maior lateral do mundo. Então, praticamente, o Brasil vestiu a camisa do Brasil para representar o Brasil na abertura do Mineirão, entendeu? E o Palmeiras foi vencedor. Então, eu entrei, eles me pegaram como filho, como amigo, como um garotinho pequeno, e falaram, vamos lá, eles me chamavam de Leão. Ô Leão, porque achava que eu vi substituir o Vavá. Eu entrei no lugar do Vavá, do Pantera, né? Mas foi um time que, nossa senhora, esse me carregou no colo, onde realmente tem esse carinho, carinhoso.
esse carinho gostoso, carinhoso pelo torcedor palmeirense, todos os torcedores. Desculpa, mas eu São Paulino, corintiano, santista, graças a Deus nunca tomei vara na minha vida. Porém, um pouquinho levado, né? Diz os caras que eu fui um pouquinho levado, ou bastante, mas só dei glória ao Palmeiras. Sem dúvida, você deu um timaço aí, e você é um privilegiado que acabou atuando nas duas academias. Isso, né? Nas duas. Agora, eu vou dar esse outro time aqui, que está um pouco mais recente. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, um tal de César e o Ney. Qual, na sua opinião, eu sei que é difícil falar, porque são todos seus amigos, dos dois, qual o melhor? O primeiro. O primeiro era melhor? O primeiro, pô, nem fala. No primeiro e na segunda academia, nós tínhamos 5 jogadores para cada posição. Se você pegasse um resfriado, falar, esse jogo eu não vou jogar, é difícil você voltar, porque aquele que estava substituindo você, entrava e resolvia o problema. Então isso é uma coisa linda. Agora, Ademir, ele veio falar há uns 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses atrás, dizendo que esse time que o Palmeiras tem hoje seria a terceira academia. A minha terceira academia foi a Parmalat. Que teve a terceira academia. Se o Palmeiras colocar a terceira academia, tem que ser a garotada do Parmalat, que foi um espetáculo. Você acha, então, que aquele time do Rivaldo, do Djalminha, do Miller, do Evair, né? Kleber, Antônio Carlos, Cafu, Roberto Carlos, é melhor do que esse Palmeiras de hoje? Mas é melhor, né? Que dom dá o Deus, Deus dá o dom, né? Agora, você tem que ser bem lapidado. Na nossa época, nós éramos futebol moleque, entendeu? Futebol romântico. A gente jogava amor à camisa. E hoje o cara é artista, né? Artista. Hoje a mamãe deixa a filha... Qual é a mãe que não vai deixar a filha casar com o jogador? Na minha época, Pelé, que eu vou dizer, o maior jogador do planeta, bola, eu era marginalizado e conheci a minha falecida mulher com 16 anos. Não podia encostar muito nela, que o papai ia falar, é jogador de futebol, então vai, sai. E o velho pai dela... A fama era ruim, César? A fama era triste, cara, triste. E eu tinha um apelido ainda de maluco, nossa senhora, era uma situação... Eu vivi cada situação ruim, entendeu? Ser chamado de maluco. Mas tudo bem, eu morava no hotel que tinha Raul Seixas, Roberto Carlos, que era hotel, vou falar o nome do hotel, que já está há anos, no Ipiranga, na Avenida Ipiranga, né? Que é a Normandia. E nós frequentávamos, então, quando falava maluco, eu acho que era o que eu falava com... Então é uma coisa maravilhosa. Eu vim para São Paulo, o paulistano me abraçou, falou, daqui você não sai, daqui ninguém me tira. Então eu fiquei aqui, como tenho essa grande amizade por você, da imprensa, me ajudaram bastante e sinto falta daqueles amigos, como você, realmente você trabalhando na Bandeirante, mas você e outros mais colegas poderiam estar até numa situação melhor ainda. Mas, infelizmente, a bola e diretores, eles só olham do lado deles, não vê o grande profissional. Meus parabéns, vocês da imprensa, que eu sinto falta de vocês estar na beira do campo assim, entrevistando jogadores, que hoje não existe mais, né? Hoje ficou chato demais. O jogador tem que ser. O jogador de futebol tem que respeitar vocês. Hoje ficou chato demais, é assessor disso, assessor daquilo. Ô César, para não te alugar muito aqui, por que o César Augusto Lemos não teve mais chances com toda a bola que você jogou, mais chances na seleção brasileira? Eu sei que você foi, mas eu entendo, se bem que tinha jogador de qualidade demais, tinha a concorrência, era maior do que é hoje, mas ainda assim, eu acho que você deveria ter recebido mais oportunidades na seleção brasileira, inclusive em Copa do Mundo. Pergunto, o negócio com futebol que você sempre jogou, o negócio do César maluco, atrapalhou isso? Algum tipo de preconceito? Ou é porque tinha muita gente boa concorrendo? Muita gente boa. No meu tempo, nossa senhora, eu não podia machucar. O Palmeiras tinha
praticamente 100 jogadores, entendeu? Bons. E realmente é porque não foi problema, não foi falta de oportunidade. Foi falta de respeito aos profissionais. Aqueles ex-jogadores, como era o Zagallo, né? Porque na época tinha uma rivalidade entre São Paulo e Rio. Eu estava morando em São Paulo, eu e o Ademir da Guia, né? Só nós dois somos do Rio de Janeiro. E Zagallo pegou e preferiu o Jairzinho de centroavante do que o Jairzinho na ponta. Isso 74. 74. Nós fomos. Palmeiras foi convocado o Leão, o Luiz Pereira, Alfredo, Ademir da Guia, o Leiva e o César. E nós não tivemos oportunidade com o Zagallo. Aquela Copa foi a mais fácil que o Brasil teve, porque nós viemos de uma continuação da terceira Copa do Mundo, do Tri, né? E era, um time igualável, jamais vai ter um time como esse, entendeu? César, vou fazer um negócio contigo aqui pra gente encerrar, que eu sei que você tá atendendo as pessoas ali. Você é meu irmão, cara. Muito obrigado. Mas não. Eu sou jogador de ontem, não sou jogador de hoje. Ah, que bom. Isso valoriza ainda mais a sua carreira e a personalidade que você é dentro do futebol. Agora, eu vou fazer um pinga-fogo com você, um na lata, assim, responder só na bucha. Tá bom. Eu vou perguntando e você vai para eu te perguntar mais coisas. O melhor treinador que você trabalhou? Filpo Nunes. O jogador dentro de campo, do teu lado, que você considera, assim, do ponto de vista técnico, o melhor que jogou do teu lado? No planeta bola, na minha opinião, o maior jogador de bola, entenda. O maior jogador de bola se chama Ademir da Guia. E no adversário, excetuando o Pelé, aqueles que você enfrentou, fora o Pelé, qual o cara que dava mais trabalho e não que você temia, mas que você ficava preocupado, falava, esse cara tem que tomar cuidado com ele, jogando contra você? Dias, de São Paulo. Um dos maiores marcadores que eu tive. E não dava pontapé, né? Não. Ele olhava ele, quando me marcava, ele olhava para mim. Eu falei, que tá olhando, rapaz? Ele não olhava para baixo. A maioria do zagueiro olha a bola. Ele olhava para mim, pro meu rosto, porque ele sabia onde eu ia, para direita ou esquerda. Ele ficava naquela decisão. Mas é um cara que, nossa senhora, eu respeito. E não era grande, né? Não era grande. Era um cara de 1,60 m e pouco, entendeu? Fenômeno. Belo do jogador. Na verdade, grandes profissionais, né? Então, é duro, né? Você hoje é um a mais. Que o Brasil não respeita o passado. Se o Palmeiras está numa situação dessa, agradeço o Palmeiras. Agradeço seus ex-jogadores, entendeu? Não tenha dúvida. A época do Berdan Catani, Valdemar Fiume. Tantos jogadores. E uma equipe sendo chamada pela academia. O nome academia. Não é brincadeira. Seu Filpo Nunes foi bom, foi bom. Ele pegava a bola e não tinha, na época, treinador de goleiro. Era ele que treinava os goleiros. Tá vendo? O primeiro treinador de goleiros da história do futebol brasileiro foi o Valdir Joaquim de Moraes, que jogou com você. Jogou comigo e foi jogador do seu Filpo Nunes. Isso é uma coisa linda. Mas, voltando ao assunto, eu queria desejar a todos vocês um belíssimo Natal, que cheio de coisa gostosa na mesa. Que Deus abençoe vocês, um bom 25, maravilhoso para todos nós. E pelo carinho que vocês, paulistano, teve carinho pelo César Maluco, entendeu? Deus abençoe. Onde você estiver, estarei junto com vocês. Dando um abraço. Muito obrigado, viu, César? Prazer muito grande tê-lo aqui na Bandeirantes, na nossa programação esportiva. Parabéns pelo atleta que você foi, pelo jogador, pela técnica, pela história, mas principalmente pelo ser humano que você é, pela humildade, por essa atenção de sempre com todos nós. Você merece. Um abraço, pessoal da Bandeirantes. Desculpa de eu ficar gaguejando um pouco, porque eu sempre fui gago, mas ninguém notou, entendeu? Então eu falo bis cantando, entendeu? Então um abraço a todos vocês da Bandeirantes, Deus abençoe. Continua com essa famosa Bandeirantes, que é muito importante, e grandes profissionais. Este é o César, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, falando com a gente aqui na Bandeirantes. Uma excelente entrevista, muitos elogios aqui nas redes sociais. O Paulo Jacumã Conde na Paraíba, também o seu Hélio está sempre ligado na região central de Campinas, aqui no bairro do Cambuí.
elogiando também a entrevista, dizendo que o César Maluco jogou muita bola. E será desta forma, tá? Nesta reta final de ano, as notícias dos times de Campinas tendo prioridade, mas é claro que vamos também ter entrevistas especiais com jogadores que marcaram época, não só no futebol de Campinas, no futebol de uma forma geral, e também outros assuntos relacionados ao mundo da bola nesses programas. É o plantão de férias, né? Plantão de Natal, plantão de Ano Novo, mas vamos continuar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, você segue participando e interagindo conosco. Fala, galera de hoje, para você que está chegando agora, através do 971021493. Parte da preparação da Macaca para o Campeonato Paulista será realizada em Bragança Paulista. Na sua opinião, a ponte acerta em levar a pré-temporada para fora de Campinas? Para os bugrinos, Guarani receberá cerca de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor, do Japão, time japonês. Você achou que o Guarani fez um bom negócio ou não? A 971021493. 18h01 em Campinas. Olha, carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, que é o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina e também, claro, ao seu bolso. Então, quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja Germânica mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bandeirantes 971021493, mensagens de texto no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Boris. Opa. Boa tarde, CH. Fabrício do Jardim Chapadão. Fabrício, ó. Por isso que tá chovendo, viu? Aleluia, tá chovendo, porque a tia Leila entendeu que time de futebol não é banco para dar lucro. Só não ficar no vermelho, com as continhas tudo em ordem, já tá bom demais. Tava na hora de investir e mostrar porque o time tá organizado. Não precisa fazer loucura, que nem o nosso rival aí que faz essas loucuras, devendo mais de 3 bi e não sabe como vai pagar, né? Então, só de não fazer dívida além do que pode já tá bom, né? Responsabilidade fiscal. Mas tá na hora. Tava na hora de gastar um pouquinho. Vai ficar um bom time, hein? Vai ficar um bom time pro ano que vem, hein? Um abraço. Outro, valeu, muito obrigado. Aliás, o CH, eu gostaria da sua opinião. O CH está aqui conosco ao vivo, às 18h03. Como é que você está vendo esse Palmeiras ativo no mercado, diferentemente do final do ano passado, início deste ano, onde a presidente Leila disse que o melhor reforço seria a permanência dos principais seus jogadores? Isso ela conseguiu, mas dentro de campo, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado nas oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro foi vice-campeão, mas evidentemente perdeu a chance de conquistar o tricampeonato. E a gente percebe que há uma virada de chave em relação a isso. Contratou o Facundo Torres, uruguaio, pagou uma grana, está muito perto aí de anunciar o Paulinho. Hoje Andreas Pereira entrou no radar do Palmeiras, tem também o Matheus Pereira, né, meia do Cruzeiro, entre outros jogadores que o Palmeiras busca como reforços para a temporada. Como é que você está vendo esse Palmeiras, parece que mais ativo no mercado, hein, CH? Combina muito com aquilo que eu já tenho há algum tempo de tese em relação à montagem, ao time do Palmeiras e à sua estrutura. Tem vários jogadores que já estão ricos, que perderam o brilho nos olhos, não tem o mesmo comportamento. Tem que mexer o doce, tem que renovar, tem que deixar alguns atletas que fizeram muito pelo Palmeiras, entregar uma placa, dar um grande abraço, agradecer e negociar. E eu não estou falando de um, não. Tem lá mais uma meia dúzia que precisa deixar o Palestra Itália. Então é só renovando que você constrói uma outra equipe com aquela pegada de 2 anos. Esse ano aqui, realmente, para a torcida do Palmeiras foi muito triste,
porque além do episódio Dudu, né, que a torcida não deixou sair, o Palmeiras perdeu uma baita de uma grana, que o Cruzeiro queria pagar na hora para ter o jogador no meio do ano, aí entrou a torcida e todo mundo sabe o que aconteceu. E agora ele sai de graça. É complicado. E esses jogadores que estão sendo ventilados, eu acho que vai contratar, o Paulinho, o negócio do Paulinho tá certo. Ele tem 24 anos, é um jogador que não vale o valor que estão pagando, mas são valores de mercado, mas ele tem chance de fazer sucesso no Palmeiras. Eu quero lembrar que até o próprio jogador, na última partida da temporada, deu uma declaração muito forte, dizendo que, entre outros jogos, ele atuou muitas vezes infiltrado, com dores. Então, não sei se o Palmeiras vai fazer um exame médico, não estou dizendo também que o atleta é bichado, hein? Não é isso que eu estou dizendo. Foi o Paulinho que disse. Então é bom tomar bastante cuidado. Agora, talento ele tem, eu acho que cai. O Palmeiras precisa de atacantes. Foi o maior problema, o maior calcanhar de Aquiles do Palmeiras nessa temporada. O time até criava, mas na frente não tinha o cara para meter a pinóia para dentro do gol. Eu acho que já deu para o Rony, já deu para o Dudu, já deu para o Caio Paulista, já deu para o Gustavo Gomes, já deu para o Marcos Rocha, já deu para o Wesley, já deu para o Zé Rafael. O time tem que ser modificado. Se o Palmeiras quiser conquistar de novo, ele tem que mandar uns 10 embora. Mandar embora não, recolocar no mercado. Porque todos esses atletas que eu disse merecem todo o meu respeito. Só que perderam o brilho, ficaram ricos e ficar muito tempo no clube, isso não é muito bom nos dias de hoje, não. Então, Andréas Pereira, o centroavante lá, o Facundo, né? Isso? Paulinho, estão falando aí em Vila Sante, do Grêmio, enfim, tem que renovar, tem que oxigenar a coisa, o Leandro Bones. Concordo contigo. Sobre o Paulinho, de fato, ele jogou as últimas rodadas da temporada com um problema de estresse na tíbia da perna direita, uma fratura óssea, e no início deste mês ele passou por uma cirurgia, porém o Palmeiras sabia de tudo isso, procedimento que é considerado simples, e ele vai poder aproveitar também os recursos do Departamento de Fisiologia, Departamento Médico do Palmeiras, que é um dos mais gabaritados do Brasil, né, que tem uma estrutura aí gigantesca para isso, mas a expectativa é que ele esteja 100% no final de fevereiro e início de março. Parte final do Campeonato Paulista e já o início da Libertadores. Que ele esteja 100% e assim defender a camisa do Palmeiras. Oficializado ainda não foi, mas é a questão aí burocrática para que o Paulinho seja de fato anunciado como reforço do Palmeiras. E por falar em reforço, o Botafogo de Ribeirão, dentro da situação de especulação, confirmou agora há pouco a contratação de Gabriel Risso. Gabriel Risso, ex-lateral esquerdo da Ponte, portanto, não é mais o jogador da Ponte e vai defender o Botafogo de Ribeirão em 2025, CH. Eu queria falar do João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, que está lá há muito tempo, se eu não estou enganado, desde 2015. São 9 anos trabalhando no Palmeiras e o Palmeiras virou essa potência na base muito graças ao investimento e a esse senhor aqui. E por que eu estou falando do João Paulo Sampaio? Porque o Flamengo está colocando um caminhão de dinheiro para tirá-lo do Palmeiras e levar para o Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai terminar essa história. O dinheiro é muito grande, né? O tal de Boto lá, o português que está chegando para comandar o futebol do Palmeiras, do Flamengo, desculpe, pediu a contratação do João Paulo Sampaio. Para quem não conhece o Boto trabalhou muito tempo no Benfica, do Benfica ele foi responsável por levar Davi Luiz, Everson no gol, entre outros brasileiros. E quando ele foi para a Ucrânia, aquela leva de jogadores brasileiros que foram para a Ucrânia foi o Boto que levou. Então é um cara que observa muito a base. Tem muito jogador que a gente pouco conhece, que está aí rodando pelo mundo, pinçado pelo Boto nessas equipes. Passou pelo PAOK também, enfim, é um cara conceituado chegando no Flamengo
E o Flamengo querendo tirar aí o João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, que faz um ótimo trabalho, Boris. Sem sombra de dúvidas, o principal responsável aí pela efetivação, pela revelação de muitos atletas do Palmeiras, e o Palmeiras consegue vender, né, Hendrick, Estevão, entre outros jogadores aí da base. A primeira proposta foi recusada, mas como colocou o CH, as informações dão conta de que realmente o Boto, com a chegada do Boto, o Flamengo vai fazer uma nova investida no João Paulo, mas não vai ser fácil tirar do Palmeiras não, porque ele gosta de um prestígio muito grande. 971021493, já o Vladimir Catarino, hein, atualizando as últimas dos times de Campinas. Vamos com mais participações aqui na Bandeirantes. Boa noite, Boris. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Fala, Carlinhos Japonês. Sensacional essa entrevista do Tigrão aí com o César Maluco. E eu vou dizer uma coisa pra você, ô Boris. Oi. Eu vi esse time jogar. Era Valdir de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdeir Carabini e Geraldo Escoto. Seleça. Zequinha de Milhaguia. Depois de Zequinha veio o Dudu. Gildo, Servilho, Tupã, Romero e Rinaldo. Depois veio, na mesma época, como ele falava que tinha 5 jogadores para cada posição, craque de bola, Edu, César Maluco, Cruz, Ademar Pantera. E outro detalhe que ele citou aí, que foi o melhor marcador que ele enfrentou no time contrário, Roberto Dias, era igual o Heraldo, do Guarani. São 4 zagueiros que inesquecíveis essa história. E outra, o maior injustiçado do futebol brasileiro, Ademir da Guia. Foi um craque, todo mundo achava que ele era lento, mas cada passo dele era um quilômetro, viu? Ademir da Guia, a maior injustiça de toda a história do futebol. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Viu, Boris? É isso. Obrigado, Tigrão. Valeu, muito obrigado. É o Carlinhos Japonês sempre conosco. O Carlos do São Fernando pedindo informações sobre esta investigação que está ocorrendo de fraude no Ceará. A gente tocou um pouquinho nesse assunto no início do programa. Ele pergunta se tem possibilidade, caso o clube seja culpado, de eles caírem para a Série C e a Ponte voltar para a Série B. A gente comentou que é muito difícil, inclusive eu pesquisei mais em relação a isso. Em nenhum momento, pelo menos as notícias, não trazem detalhes, por exemplo, que o Ceará pode ser rebaixado, o time que foi rebaixado pode voltar. É uma investigação policial, um inquérito policial, ainda no início, uma questão jurídica, evidentemente que o Ceará está negando, o próprio presidente do Ceará disse que trata-se de uma questão política, né, e tudo isso tem um desdobramento e a gente está acompanhando, mas repito, pelo menos de todas as notícias aqui, através de sites especializados em relação a isso, né, sites de notícias esportivas, não dão conta de situação envolvendo o rebaixamento do time ou algo similar a isso. São 18 horas e 13 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, mas é claro que você segue participando, interagindo conosco, através do 971021493. Participe, interaja, através também do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol.
100% praticidade é Pisocó. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Neste Natal, leve para sua casa a ceia mais saborosa de Campinas. Família Giani. Nosso bacalhau à moda da casa, salmão ao molho alcaparras, a deliciosa porqueta, a suculenta maminha assada e muitos outros assados. E teremos também vários tipos de acompanhamentos, entradinhas italianas, sobremesas, tudo isso preparado com muito amor e carinho. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 22 de dezembro. Família Giani. Da nossa família para a sua família. Do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, em dia com a bola, começando pela Copa São Paulo. Olha, a Copa São Paulo vai ter aí um total de 128 clubes divididos em 32 grupos e 2 de cada se classificam. Então é o seguinte, Guarani vai ficar em Franca e daqui a 2 semanas, hein? Daqui 2 semanas... dia 3 de janeiro, uma sexta-feira, 21h30, Guarani e Atlético Mineiro. Depois, no dia 6, uma segunda-feira, 3 da tarde, Guarani e Francana. E dia 9, uma quinta-feira, Guarani e Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. A ponte vai ficar em Santa Fé do Sul. Olha, de Campinas a Santa Fé do Sul, a distância de 535 quilômetros. E a ponte estreia dia 4, um sábado, 1 da tarde, Ponte Cuiabá. No dia 7, terça-feira, Ponte Santa Fé, 1 da tarde. E no dia 10, uma sexta-feira, também 1 da tarde, Ponte e IAP, o IAP do Maranhão. Então, os 3 jogos da Ponte, 1 da tarde, Copa São Paulo. Deixa eu focalizar aqui a respeito da pré-Libertadores. Bahia e Corinthians já sabem o dia e horário dos seus adversários. Lembrando que a pré-Libertadores são 3 fases. Os clubes brasileiros, no caso Corinthians e Bahia, eles entram na segunda fase. Então Bahia vai pegar o T Strongets da Bolívia. Primeiro jogo dia 18 de fevereiro, uma terça-feira, 21h30. E o jogo da volta em Salvador, dia 25 de fevereiro, uma terça-feira também. O Corinthians pega a equipe da Venezuela, o Universidade Central. Primeiro jogo vai ser lá no dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira. E no dia 26 de fevereiro, o jogo da volta na Neoquímica, Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Na terceira fase é o seguinte, se o Bahia passar pelo T Strongets, ele vai pegar aí o Boston River do Uruguai ou Nublense do Chile. E se o Corinthians passar pelo Universidade Central da Venezuela, aqui está indefinido ainda. Ele pode pegar um representante da Bolívia, pode pegar o El Nacional do Equador ou o Barcelona também do Equador. Vamos aqui aproveitar e falar sobre o calendário do futebol brasileiro, envolvendo também a Libertadores e o Mundial de clubes. Então, os estaduais, eles começam dia 12 de janeiro, vai até 26 de março. A Supercopa do Brasil
vai ser definida no dia 2 de fevereiro. E o que é a Supercopa do Brasil? É o Botafogo do Rio, campeão brasileiro, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Partida única em Belém, no Mangueirão, repito, 2 de fevereiro. A Copa do Brasil começa já 19 de fevereiro, vai até 9 de novembro. O Brasileirão da Série A começa no final de março, vai até 21 de dezembro. É que o Brasileirão vai ser interrompido por causa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. A Série B começa no início de abril, vai até dia 22 de novembro. E atenção, a Série C, hein? Série C, ela começa dia 13 de abril, vai até 26 de outubro. Claro, se as equipes, para quem se classificar, porque inicialmente são 19 rodadas, turno único, 8 se classificam. Então, se classificar entre os 8, né? E ficar até a final, vai até 26 de outubro. A Série D de dado é 13 de abril começando, vai até 28 de setembro. A Libertadores, ela começa dia 5 de fevereiro, vai até 29 de novembro. Lembrando que estão já na fase de grupos da Libertadores os brasileiros. Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. E conforme eu disse, Corinthians e Bahia lutando para entrar nessa fase de grupos também. A Sul-Americana, quem é que está na Sul-Americana de brasileiro? Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. A Sul-Americana começa no início de março, vai até 22 de novembro. Tem a Recopa Sul-Americana. O que é Recopa Sul-Americana? É o Botafogo do Rio, campeão da Libertadores, contra o Racing, campeão da Copa Sul-Americana. Vão ser 2 jogos. Primeira partida em Buenos Aires. Então o Botafogo do Rio vai decidir no Engenhão a Recopa Sul-Americana. E tem o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, que vai de 15 de junho até 13 de julho. E os brasileiros que vão participar do Mundial de Clubes, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o Botafogo do Rio. Aliás, o Fogão, hein? O Botafogo vai estar com a agenda cheia. Além do Brasileirão, vai disputar a final da Supercopa contra o Flamengo. Tem a Recopa Sul-Americana, Botafogo e Racing da Argentina. Tem a Libertadores e tem o Mundial de Clubes. Tá que tá o Fogão. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Poli. Com B de bola, B de Bandeirantes, estamos aqui no Comando do Esporte em debate desta sexta-feira e chove em Campinas. Atenção, você que está no trânsito pelas ruas e avenidas de Campinas por toda a região metropolitana, imagens no YouTube. Céu fechado, chovendo em Campinas, imagens aqui do Jardim São Gabriel, onde está localizado o complexo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ao fundo chove forte realmente. Aliás, a previsão dava conta de que iria chover neste fim de semana. Pelo menos essa previsão está acontecendo na prática, tá bom? Então, atenção também para você que vai pegar a estrada. Muita gente deixando hoje, né, o último dia de trabalho, só volta a trabalhar em 2025, só no ano que vem. Vai pegar a estrada com direção à praia, ao interior, para curtir aí os dias de festa, Natal, Ano Novo. Atenção redobrada no trânsito. Olha o Edu Pinheiro, que já volta com a ficha técnica do jogo. Falou sobre a Copa São Paulo. Os times de Campinas estreiam já nos primeiros dias da competição. A competição oficialmente começa no dia 2, uma quinta-feira.
Dia 1º, quarta, dia 2, quinta-feira, já começa a Copinha, com o jogo entre São Carlos e Imperatriz do Maranhão. Já estive em Imperatriz, narrando um jogo da Ponte, Copa do Brasil, Ponte JV Lideral. E recordo que este jogo não foi realizado em Imperatriz, foi uma cidade próxima à cidade de Imperatriz, que é a principal cidade ali do sul do Maranhão, do refrigerante Jesus. Muito comum, né? Depois esse refrigerante, que era muito comum principalmente nesta região do país, hoje você encontra praticamente em qualquer supermercado ou em várias redes de supermercado, mas lá era muito comum, naquela região. E o time da Ponte jogou contra o JV Lideral, mas eu confesso que não me recordo o nome da cidade, mas eu tenho certeza que já alguém vai mandar. Então São Carlos e Imperatriz abrem a Copinha, sede em São Carlos. O time do Guarani vai ser o primeiro a entrar em campo e justamente na sexta-feira, dia 3, e já temos a arbitragem para esse jogo. Apita Gabriel Henrique Meira Bispo, um árbitro jovem de apenas 26 anos, terá como auxiliar a Veridiana Contiliane Bisco, essa um pouco mais experiente, de 49 anos, e o Gabriel Rodrigues Santos será o bandeirinha 2, o árbitro assistente 2, o quarto árbitro, o Marcos Saad de Paula. Tem ainda aqui o analista de vídeo, também estará marcando presença. Já o jogo do Guarani, aliás, o jogo da Ponte Preta, né? Esse é o Guarani contra o Atlético, já de cara pegando uma pedreira o Atlético Mineiro. O time da Ponte Preta vai jogar no sábado às 13 horas lá em Santa Fé do Sul. E também temos a arbitragem, será a Daiane Muniz, árbitra de 36 anos, tendo como assistente o Adilson Neves, de 40 anos, e o Lucas Watanabe, árbitro assistente de 34 anos. Daí, portanto, a arbitragem do jogo da Ponte Preta, viu, CH? Uma vergonha, jogo em Santa Fé do Sul, 13h. O tempo vai estar ótimo lá, temperatura no grau. Essa Copa São Paulo virou uma verdadeira várzea. Isso é uma porcaria de campeonato. É isso que eu penso mesmo. 128 times. Como é que pode a pessoa ter juízo de colocar um jogo em Santa Fé do Sul 13h? Esse cara que fez isso, que determina isso, ele não é uma pessoa que pode ser levada a sério. Gente, será que vai precisar morrer alguém, acontecer alguma coisa trágica com um garoto, para que essa gente perceba a bobagem que está fazendo? Por que não põe jogo 8 da manhã? Já que o problema é a iluminação. Põe 8 da manhã, 8h30 da manhã, termina 10h30. Temperatura é outra. 13h, os 3 jogos da Ponte, 13h em Santa Fé do Sul. Ô Bolis, isso aí só pode ser brincadeira. Aliás, sobre a Copinha, a Ponte está no grupo 2 e os 2 primeiros se classificam, Ponte, Cuiabá, IAP e Santa Fé, que é o time da casa. Os 2 primeiros se classificam para enfrentarem os 2 primeiros do grupo 1. Botafogo, Fest Clube, Floresta e Votuporanguense. O primeiro pega o segundo o primeiro e assim sucessivamente. Já o Guarani está no grupo 5, com Atlético Mineiro, Francana e Nova Iguaçu, e pega os 2 primeiros classificados, enfrentarão os 2 primeiros do grupo 6, Azures, Botafogo, Paulista, o Bandeirante, que é de Brodowski, é um time amador, acabou de conquistar, por exemplo, o Campeonato Amador do Estado, tem um projeto aí de se transformar em um time profissional, mas nesse momento só com a base, e também a Tunaluz, de Belém do Pará, são os integrantes do grupo 6. Bom, são 18h29, estamos na área para participar conosco no Esporte em Debate, e ele, Valdemir Gomes, que já participou com aquela grande entrevista do César Maluco, repercutindo positivamente aqui conosco, mas agora ao vivo, eu não disse aqui, ó, que alguém já mandaria, e esse alguém, claro, é o nosso grande Edu Pinheiro. O jogo foi lá em Porto Franco, que eu me referi agora, viu, Tigrão? Ali na região de Imperatriz no sul do Maranhão, Ponte JV Lideral, Copa do Brasil, dia 10 de fevereiro de 2010, cidade de Porto Franco, estádio Panelão. Agora eu vou jogar você numa enrascada, Tigrão. Chuta aí, claro que você é muito bem informado, quem era o técnico da Ponte neste empate por 0-0 contra o JV Lideral? Uma dica, ele usa um mullet. Usa o quê? Mullet no cabelo, um mullet. O que é mullet? Ele tá na ativa, Tigrão. Um mullet no cabelo aqui, aquela parte de trás, sabe, um pouquinho mais pra baixo. Dá pra fazer um rabinho de cavalo, se você quiser, ou deixa solto, é um mullet.
Tá vendo? Ex-goleiro. Ah, tá. Tá bom. Sérgio Guedes. Ah, aí, Tigrão, na lata. Não, depois que você falou que é ex-goleiro, treinador da Ponte, né? Pô, teve dois ex-goleiros treinadores, o João Brigatti e o Sérgio Guedes. Isso. Né? Sérgio Mas Guedes está no Grêmio Prudente, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Grêmio Prudente. Isso. Grêmio Prudente é Barueri? Não, esse Grêmio Prudente é aquele ex-Oeste Paulista, aquele time laranjinha, disputou Série A3, enfim, ele deixou de existir e agora tem o Grêmio Prudente, uma estrutura legal, bacana, construção de um centro de treinamento. Quem foi contratado também para jogar a Série A2 lá, jogador revelado pela Ponte, Diego Jussani. Diego Jussani vai disputar a Série A2 pelo Grêmio Prudente. O maior ídolo de CH no futebol. Mais do que Roberto Rivelino para mim. Tá certo. Diego Jussani está para CH, assim como Roberto Rivelino está para Valdemir Gomes. Que coisa. Uma simpatia o César, viu? Um evento hoje na hora do almoço, na casa do Dalécio Pastor, aqui em Campinas, vários craques, né, do passado. Estava prevista a vinda do Ademir da Guia, mas eles não vieram juntos, vinham de regiões diferentes. Parece que o Ademir está lá em Santana do Parnaíba. E, na verdade, na hora que o Ademir ia sair, desabou o mundo lá em São Paulo e acabou não vindo o Divino. Fica adiada essa do Divino, mas não vai faltar oportunidade. Obrigado ao Dalécio pelo convite. Uma bela de uma dobradinha, né? Entre outros quitutes maravilhosos. Amigos, muitas pessoas importantes e influentes do futebol. Estava lá o Mauro, da Comissão Técnica do Corinthians, há 23 anos. 23 anos que o Mauro está na Comissão Técnica do Corinthians, né? Não é pouco, não. Trabalhou com grandes treinadores, Tite, Mano Menezes. Resenha muito boa. Eu tinha outros compromissos profissionais, acabei ficando um pouquinho só no almoço. Puxei o César de canto, muito solícito, muito atencioso, muito lúcido. Está indo para 81 anos o César Maluco. Veja você como é que são as coisas, como que o tempo passa, né? Ô Tigrão, é verdade que ele não gosta, você que nos bastidores, pelo menos eu ouvi uma história dessa, que não gosta de ser chamado de César Maluco? Perguntei isso em off. Ele falou, não, pode perguntar até no ar, não tem problema nenhum. Não tem problema, não tenho nenhum problema. Eu até encaixei uma pergunta como essa para a Copa de 74. Sim. Se o negócio do César Maluco teria atrapalhado por algum tipo de preconceito, ou se é porque a concorrência era muito alta. Ele disse que a concorrência era muito alta, né? Falou aí agora há pouco, mas que maior do que esse preconceito era a questão da rivalidade Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo. E ele falou, olha, ele optou pelo Jairzinho, veja, o Jairzinho, o Jair Furacão, que era um cara da ponta direita, botou ele de centroavante. E eu estava lá pronto para jogar, não me botou para jogar. Não botou o Alfredo, né? O Palmeiras mandou 5 jogadores para a Copa de 74. Luiz Pereira, o Leivinha não jogou. Então foi Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Leivinha e César. Só o Leão que jogou. O Brasil foi eliminado pela Holanda, do Cruyff. O primeiro carrossel, né, o carrossel holandês. O primeiro carrossel. Depois teve a reedição dele em 78 na Argentina. Então, muito obrigado ao Dalécio, muito obrigado a todos os amigos que lá estavam. Eu não vou ficar aqui nominando todo mundo, porque realmente eu vou acabar esquecendo de alguém e é chato. Mas só um nome eu vou citar, Mário César. Foi um meia que surgiu aí no início dos anos 80, contemporâneo do Mauro, né? Foi revelado pela Ponte. A Ponte tinha um timaço aí na base, né? Mauro, Mário César, Sérgio Guedes, Everaldo, Heraldo, filho do ex-treinador que já faleceu, o Diede Lameiro. Quem mais que tinha? Paulo César, lá de Aguaí, um meia de muita habilidade. Celso, que é de Itatiba. Chicão, centroavante. Vardizão na zaga. Silvio, de médio volante. Timaço a Pontinha, tanto é que foi bicampeã da Taça São Paulo, né? E o Mário César era um meia grandão, canhoto de muita qualidade,
que atuou na Ponte e realmente poderia ter ido muito mais longe no futebol. Estava lá também, Mário César. Veio com o Mauro Aparecido da Silva, o Mauro ponta esquerda, da Ponte, do Palmeiras, do Corinthians, onde sagrou-se campeão em 1990, e há mais de 2 décadas trabalhando na comissão técnica permanente do Corinthians. Como olheiro, elabora os relatórios, trabalha lado a lado com o treinador, tem grande relacionamento com todos os grandes treinadores que passaram pelo Corinthians nos últimos 20 anos. Resenha muito legal. Muito obrigado ao Paulinho Criciúma, né, que ajudou a reunir aí a rapaziada e me convidou, junto com o D'Alessio, que é o dono da casa, ali a belíssima casa do D'Alessio ali no Swiss Park, em Campinas. E foi legal. E o César estava lá e a gente bateu um papo muito legal. Você estava em ótimas companhias, né, Tigrão? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu, como estava trabalhando e saí dali para um outro compromisso profissional, eu não molhei as palavras. Mas eu confesso a você que a rapaziada que estava lá estava com sede, viu, Boles? Mesmo porque hoje tem o Rei, né? O Rei hoje, especial do Rei, logo mais, viu, Tigrão? São tantas emoções, bicho. São tantas emoções. Será que vai jogar o botão de novo, Boles? Não, botão eu não sei, mas que ele jogou rosas no final, ele jogou. Um botão de rosa. Aliás, vou antecipar aqui, Tigrão. Anota aí, ó. E me cobra depois, tá bom? Tá. Gilberto Gil, depois vai Zeca Pagodinho. Tá. Depois tem Frejá e Paulo Ricardo. Depois tem uma dupla aí conhecida, né? Começou a cantar esses dias aí, tal de Chitãozinho e Chororó. Conhece, né, Tigrão? Muito. Isso. Daí depois tem 3 atrizes lá, que elas se transformam em cantoras nesse período. E pra fechar, uma tal de Vanderleia. Conhece também, né, Tigrão? Vanderleia, opa. Qualquer hora eu vou te contar uma que envolve, uma história linda, que envolve a Vanderleia. Mas eu não posso falar aqui no ar por questão ética. Essa eu te conto em off, tá? Certo. Mas envolve um personagem aí relativamente conhecido, razoavelmente conhecido no mundo do futebol. Mas não é uma história bonita, é uma história legal, uma história profissional. Qualquer hora eu te conto, mas essa tem que ser em off. Certo. Eu não vou contar aqui, não. Eu queria pedir aí um apoio especial para os nossos amigos talentosíssimos. Quem é que tá aí hoje na técnica? Lucas Pessoa pela ponta esquerda. Grande Pessoa. Bandeirantes está com um time. O único que estraga o time é o chefe, é o Gil Kleber. O restante, tudo fera. Né? Está com as 2 pernas pro alto na sua mansão, ali na região metropolitana de Jundiaí. Ninguém é perfeito, né? É uma equipe brilhante, criativa pra caramba, mas tem o Gil Kleber aí pra atrapalhar tudo. Brincadeira. Tigrão, se prepara aí que estaremos juntos nas próximas edições, tá bom? O CH vai conosco até no dia 23, mas 26, 27... 30, 2, 3, é Boles e Tigrão, Tigrão e Boles. Então. Viu, Tigrão? É Boles e Tigrão, Tigrão e Boles e sempre você na minha frente. Eu prefiro de lado, para respeitá-lo. Entendi. Entendeu? Eu vou do lado. Boles. Fala aí, CH. Ele continua com os pés para cima, então, né? Sim. Ele já veio com os pés para cima o ano todo. Agora ele continua. Agora que eu entendi, ele continua. Não, ele vive com os pés pra cima. Isso que eu quis dizer. Você sabe que hoje eu cheguei... Ele anda de patinete com os pés pra cima. Você sabe que eu fiz aquela comunicação interna, né, CH? Solicitando o mesmo do seu comparecimento para retirar aquela cesta maravilhosa de Natal, oferecimento do Iga Atacado. Alô, Dorimitiga, um grande e forte abraço para você. Iga também tava lá, hein? O Iga tá sempre Iga bem, lá nesse evento de hoje. Iga, Eugim. Sim, o Só que a hora que eu opa. cheguei, Iga já estava deitando o cabelo, estava indo para Mojimirim. Um abraço pro Iga e muito obrigado aí mais uma vez, né, por ter lembrado de todos nós da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, nos brindando aí com uma cesta de Natal espetacular. Maravilhosa. E aí eu fiz aquela comunicação com o Gil Kleber solicitando a presença do mesmo lá na sua sala, né? Ele disse que não poderia porque está de férias. Está de férias e pediu para que eu fosse até a portaria, retirasse a chave, fosse lá, pegasse o produto, voltasse para lá, entregasse. E assim vai, né, Tigrão? Faz parte. É assim.
Mas eu brinco muito com o Gil Kleber, a gente brinca só com o que a gente gosta muito. Brincadeira à parte, dirige magnificamente bem aí, é criativo, é proativo, tá toda hora se preocupando em trazer um tipo de inovação técnica, né? Esse som cristalino, essa imagem que a gente consegue projetar através do rádio aqui pelo YouTube. Eu sei o quanto o Gil e a sua equipe, mas o Gil especificamente trabalhou muito para botar isso daqui no ar com essa qualidade de um veículo de comunicação do peso da Bandeirantes Campinas. Então, brincadeira à parte, só eu brinco muito com o Gil. Um abraço para ele, bom descanso, cuidado, água demais mata a planta, vai de leve, cuidado, isso daí costuma dar problema no pubis. Ô, Tigrão, vamos fazer... Isso aí que você faz muito, pode dar problema no público. Vamos fazer o seguinte... Fala o seguinte, então, ó, em 30 segundos, pô, fala galera aí, vai. Não, antes de você do Fala Galera do Tigrão, Tigrão, vem comigo nessa, ó, ao vivo hoje, hein? A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, que oferece mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, são temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia e principalmente agora, Natal e Ano Novo, dando sofisticação às suas receitas. Então, experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Acordou toda a vizinhança. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Se bem que a vizinhança não deve estar dormindo, mas ficou assustada. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadas-ervas.com.br. Aroma das Ervas. Agora sim, Tigrão, fala a galera de hoje. Você falou que eu acordei a vizinhança. Tem um filho da mãe de um cachorro aqui, que 15 para 5 da manhã ele começa a latir. Vizinho aqui, vizinho é um amor de pessoa, cachorro também é um amor de pessoa. Que horas que ele começa? 15 para 5 da manhã. Melhor que galo, galo começa 4h25. Mas se tiver galo aqui, a gente põe na panela, né? Tá bom. Galo aqui não, pô. Agora, eu já salvei esse cachorro aí uma vez, rapaz. Salvei esse cachorro. Mas às vezes eu falo, puta vida, agora ele me acorda todo dia, devia ter deixado. E é isso a retribuição dele, né, Tigrão? Acordando você todos os dias. Olha ele aí. Sabe qual é o nome dele, Tigrão? Tem nome, né? Tem. É Toby. Ainda bem que não é Toba. Ele caiu na piscina. Nossa. E os tutores dele, agora é moderno isso, né? Sim, sim. Porque é um vizinho que é uma pessoa maravilhosa, eles estavam viajando, entendeu? E daí? O que você foi fazer? E daí, 2h30 da manhã, eu falei, pô, hoje ele começou mais cedo. 2h30. Só que ele não latia, ele chorava. Ele pedia socorro, chorando. Daí o Tigrão foi salvar o cão. Falei, mas esse negócio aí hoje não tá normal, né? Aí eu escalei com alguma dificuldade o muro. É divisa de fundo aqui comigo. A casa dele dá de frente para a rua de cima e a minha para a rua de baixo. E os dois fundos se encontram, né? E eu dei uma olhada ali e tal. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do dog. Não é Toby, então? É outro nome? Não é não. Ele estava dentro da piscina, mas ele está acostumado, o pessoal não é irresponsável. Tinha cuidador, tinha tudo, dando comida para ele. Cachorro esperto. Mas ele tinha acabado de colocar aquela capa, sabe aquela capa de plástico bolha? Sim. E ele não estava acostumado com aquilo. Quando estava água aparente, ele andava na calçada, dá piruleta, tira onda, mostra a língua. Cachorro esperto. Mas ele foi traído, né? Mesmo sendo muito inteligente, por causa da capa, cara. E ele achou que aquilo ali não tinha mais água. Ele viu um plástico, uma coisa bonita em cima, ele foi atravessar por ali. E aí, adivinha? Afundou e ainda imobilizado pela capa, estava morrendo afogado. Mas ele conseguiu botar o focinho um pouco para cima da superfície, mas ele não aguentava mais. Eu falei, tem alguma coisa errada com esse cara. Beethoven é o nome dele. Ah, Beethoven, sim. Beethoven.
Aí eu gritei Beethoven, aí ele chorava mais alto ainda. Aí eu pulei o muro, né? Dificuldade. Fui lá, tirei o Beethoven, enrolei numa toalha. Estava tremendo muito, já estava quase que perdendo realmente as forças. E o Beethoven tá aí. E ele me acorda 15 para 5. Mas por que eu... Mas você pulou na piscina ou não? Como é que foi? Não. Não precisou? Não precisei entrar. Porque ele estava afundando, mas ele estava próximo da borda. Sim, claro. E aí eu peguei aquela peneira de catar folhas. Sabe que você de pegar folhinhas? Claro. E botei a peneira e ele já botou a patinha na peneira e eu puxei mais perto da borda. E aí tirei da água. Ainda bem que não pegou o sugador, né? Aquele que limpa a piscina, né, Tigrão? Não, a sucção. Isso. Não, porque daí matava de vez, né? Mas veja como são as coisas. Esse negócio do time Tchurri aí, quem me inspira é o Beethoven. Beethoven, claro. Por quê? Porque essa hora aqui que a gente faz o programa, ele para me encher o saco às 15 para 5 da manhã, essa hora ele tá dormindo. E aí eu meto o rádio, que eu tenho 3 rádios aqui ligados, é um manicômio. Sim, a gente tá vendo mais ou menos aí, ó. Tem 3 rádios ligados, para eu ter o retorno de qualidade. E aí eu viro o rádio, porque, né, é o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco, né? Aí eu viro lá pro lado dele e meto o time Churri com força. Hoje o Beethoven, sem sombra de dúvidas, acordou. Não! Aí, ó. Acordou. Ele acorda todo dia, então eu dou troco, né, cara? Não tem Ele me acorda às 15 para 5 da manhã, eu dou troco nele. A hora que ele tá de bode também, tirando aquela pestana gostosa, vai lá, ó pra você ver como é que é bom. É assim, mas o Beethoven, eu tive essa alegria, né, de salvar uma vida. Tá certo. Deus me deu essa alegria, essa felicidade, essa possibilidade. E o Beethoven tá aí. Brincadeira à parte, ele late um pouquinho, depois ele para. É bom que ele late na hora que eu preciso levantar para ir no banheiro, aí ele para de latir, eu volto e durmo de novo. Ele é meu despertador de xixi. Fala galera aí, muita borracha por um homem só. Fala galera, parte da preparação da Macaca para o Campeonato Paulista será realizada em Bragança Paulista. Na sua opinião, a Ponte acerta em levar o time parte da pré-temporada para fora de Campinas? Eu acho que tudo que for dado de estrutura, de concentração, né, de reunião, de conhecimento entre os jogadores, daquela aproximação para trazer um pouco mais de intimidade para o grupo, para um se conhecer melhor, e lá é uma estrutura muito boa, se for onde eu estou pensando, eu acho que é no CT do Red Bull Bragantino, não sei se é. Mas não é não, porque o CT do Red Bull é em Atibaia. É Atibaia, isso. Mas a estrutura deve ser boa, eu acho positivo, acho que acerta sim, como acho que acerta o Guarani também, levando o pessoal para um período de pré-temporada em Monte Sião, em Águas de Lindóia, lá no Oscarim. Vamos lá pro do Guarani, deve ser o mesmo, né? Eu não vi. Não, do Guarani é o João Vitor. A Guarani receberá cerca de R$1 milhão pelo empréstimo de João Vitor ao Tokushima Vortis, do Japão. Você achou que o Bugre fez um bom negócio? Fez bom negócio, sim. Fez bom negócio, paga uma folha pelo menos aí das 12 do ano. E o João Vitor vai fazer falta tecnicamente? Sim. Mas eu acho que era o momento agora, até porque tem a questão também de dar uma aliviada. Além de você oxigenar o caixa, você ainda dá uma aliviada na folha. Eu acho que fez bom negócio, sim. E o Guarani tem 70% disso daí, né? São 700 mil reais. Agora tem mais 1,5 para entrar, se caso a equipe japonesa queira adquirir o jogador em definitivo. Então fez bom negócio, sim. Boa sorte para o João Vitor. Tecnicamente poderia ajudar e muito, mas eu acho que tem um negócio no futebol chamado time, né? É o time certo. Seria agora, para que o João Vitor possa alçar voos aí, de repente ter também uma maior aproximação com relação à sua independência financeira, e claro que é um jogador que deixa portas absolutamente abertas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde apesar do rebaixamento, apesar das campanhas de muita dificuldade,
mas o João Vitor, individualmente, eu acho que fez bem o papel dele e nem pode ser responsabilizado pessoalmente, individualmente, pelo rebaixamento do Guarani. Portanto, para mim, eu acho que o Guarani teve um negócio de oportunidade e acertou em realizar o negócio. Boales. Boa, Tigrão. Olha, você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital, e você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem ainda as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar os seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados, que juntos transformarão a realidade dos locais onde estão inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Lembrando que a Ponte informando que fará a sua pré-temporada no HWT. HWT, que é um local que tem instalações ideais, aqui o site oficial para eventos corporativos, lazer, descontração, concentração e também preparos de equipes esportivas. Siga participando conosco, 971021493. Boa noite, Bodes. Qual o motivo do Ceará ser rebaixado para a Série C, o Ademir Sumaré? Nenhum motivo. É que muita gente está especulando a possibilidade do Ceará, em função desta situação que está ocorrendo. O Ceará está sendo investigado por conta da emissão de notas fraudulentas, de acordo com o seu patrocinador, o antigo patrocinador. Então o Ceará está sendo investigado, inquérito policial. Em relação a esta situação, a polícia está investigando se de fato o Ceará emitiu 45 milhões em notas falsas. O clube nega. Tem mais uma mensagem, 971021493. Boa tarde, Boles. Opa! Carlos Henrique, Tigrão. Vocês estão bom? Beleza. A pistola hoje está no chinelinho? Só em 2025. Eu gostei dessa que eu também não sabia, hein, Boles? Fala aí. Essa expressão que você usou aí. Mullet. O mullet. É isso? Isso. Sabia dessa do Raminho atrás? Tinha esse nome não, hein? Forte abraço, vocês é o Laco, hein? Valeu, Laco. Eu vou explicar para você, ó. O mullet é o nome dado a um corte assimétrico que deixa os fios mais curtos no topo da cabeça e franja mais longas na nuca. Este é o mullet. Foi usado pelo rei Roberto Carlos, pelo Zezé de Camargo, Chitãozinho não, Chororó, entre outros, o cabelo mullet, e é o cabelo utilizado pelo Sérgio Guedes, atualmente treinador do Grêmio Prudente. Vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos, agora são 18h53 em Campinas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instante seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes, partindo para a parte final do Esporte em Debate, reta final do Esporte em Debate desta sexta-feira. Estou vendo aqui nas redes sociais que vazou um possível anúncio do Gabigol no Cruzeiro. Tem uma foto aqui do Gabigol vendo, deixa eu ver aqui, ó, ele tá vendo uma camisa, daí depois tem uma outra imagem com o Gabigol comemorando aquela comemoração característica do Gabigol com os dois braços e com a camisa do Cruzeiro. Vazou, será? Mas tudo caminha para que de fato ele seja jogador do Cruzeiro na próxima temporada, assim como também o Dudu. Bom, na área, chegando para participar conosco, ele, Vladimir Catarino, atualizando as últimas informações de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, os dois boletins na sequência. Vamos inicialmente com o boletim da Ponte Preta no ar da Bandeirantes. Fala, Vladimir. Oi, Leandro Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca segue no mercado em busca de reforços visando a próxima temporada. Começa no dia 15, primeiro confronto contra o Novo Horizontino fora de casa, Campeonato Paulista da Série 1, quem sabe, né, para pelo menos repetir a mesma campanha que a Ponte fez no ano passado, comandada pelo técnico João Brigatti, conseguiu se classificar à próxima fase, enfrentou o Palmeiras, foi eliminado nas quartas de final e com isso conseguiu uma vaga na Copa do Brasil. Macaca tem também disputa da Copa do Brasil, o confronto da primeira fase ainda não definido e para fechar terá a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte que tentou a contratação do Vinícius Balieiro, jogador pertencente ao Santos, né, meia de 25 anos, ele fica no Peixe até o final do ano que vem, estava emprestado ao Ituano.
mas não houve acordo, né? Não teve sucesso a Ponte nesta tentativa. Ele vai voltar ao Santos e ser avaliado pelo futuro treinador Peixeiro. O Santos que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem não vai ficar é o Gabriel Risso, o lateral argentino. Está muito próximo de acertar a sua ida para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Risso que alternou bons e maus momentos com a camisa da Ponte Preta, o patrão, disputou 38 partidas com 1 gol e 3 assistências. Mas antes até do Campeonato Paulista já tem jogo da Ponte pela Copa São Paulo. Macaca vai disputar a Copinha, a sede da Ponte Preta vai ser em Santa Fé do Sul. O time treina aqui na região até o dia 2, quando viaja para Santa Fé. A estreia vai ser contra o Cuiabá, dia 4 de janeiro, à 1 da tarde. O Edson Boar, o Abobrão, vai ser o técnico da Ponte Preta na Copinha. Ele diz que a equipe deste ano está mais preparada do que das 2 edições passadas. Vamos ouvi-lo. Bom, esse ano é o terceiro ano que eu disputo a Copa São Paulo, né? Esse ano eu acredito que nós estejamos mais equilibrados que dos 2 últimos jogos, as 2 competições passadas. E nós estamos um pouquinho mais equilibrados na parte física, técnica, tática. Eu acho que a gente vai colher bons frutos nessa Taça São Paulo. Já enfrentando a primeira equipe, que é o Cuiabá, eu acho que acredito que quem possa ganhar esse jogo já pode dar um passo muito importante para a classificação. Então já pegar desde o início, já com um jogo como decisivo para nossas pretensões. Palavras aí do Abobrão, né? O Edson Boaro, que mais uma vez vai comandar a Ponte Preta na Copa São Paulo. Terceira vez seguida que ele treina a Ponte Preta na competição, que é a principal competição das categorias de base do futebol brasileiro. E a expectativa fica para a revelação de talentos, né? Quem sabe aí a Ponte consiga descobrir ou revelar talentos que sejam importantes também e sejam utilizados pelo técnico Alberto Valentim ao longo de toda a temporada. Repito, a estreia da Ponte Preta, bola marcada para o dia 4, 1 da tarde, lá em Santa Fé do Sul contra o Cuiabá. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Aí, Vladimir, que já vou acioná-lo novamente para trazer o noticiário do Guarani. Linguiças da Seara é uma delícia. São ótimas opções para acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e também satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana, a de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Ica Atacado, que é o maior atacarejo da região. Aproveite o Natal de ofertas do Ica Atacado, preços muito mais baixos para garantir economia para você e também para a sua empresa. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e também nos Amarais. Loja também em Santa Bárbara do Oeste, fica ali na divisa com a Americana e ainda na Mega Loja em Sorocaba tem Ica Atacado. Bandeirantes. Retorno Vladimir Catarino, agora com as informações do Guarani. Oi, Leandro Boles, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que apresentou oficialmente nesta semana o técnico que vai comandar a equipe na próxima temporada, Maurício Souza, que vai substituir o Alan Al, também já anunciou os primeiros reforços, mas segue atento ao mercado, né, em busca de novas peças para repor jogadores que não ficaram. Aliás, vai ser uma reformulação muito grande no elenco do Guarani, depois do rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. O nome que está na pauta e pode fechar a qualquer momento é do atacante Alexandro. Ele que está de saída do Botafogo de Ribeirão Preto, está negociando aí com o Guarani e pode assinar o contrato até o fim da Série C de 2025. Isso porque o Caio Dantas não vai permanecer, Bruno Mendes também não deve ficar, então é necessária a contratação de jogadores para o setor ofensivo. Outro atacante que também não fica é o João Victor, né? Ele foi emprestado ao Tokushiba Hortis do Japão. O Guarani vai receber cerca de R$1 milhão pelo seu empréstimo e o João Vitor vai lá com valor fixado, né? Se o time japonês quiser exercer a opção de compra de 70% dos direitos econômicos do atacante após o empréstimo, esse valor ou essa porcentagem vale R$1,5 milhão. Guarani também de olho em fazer dinheiro com essa negociação envolvendo o João Victor.
Guarani que vai fazer a pré-temporada antes do Campeonato Paulista na Bela Água de Lindóia, viaja para lá no dia 6 de janeiro e volta a Campinas apenas para a estreia no Campeonato Paulista, que está prevista para o dia 15 de janeiro, contra o Botafogo no Brinco de Ouro. Guarani começando, portanto, a sua caminhada dentro do Campeonato Paulista, buscando ter uma temporada de 2025 muito, mas muito melhor do que foi a de 2024, Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado, Vladimir Catarino. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu. É que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Isso você já sabe, é ou não é? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, que é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Vamos lá, CH, eu começo com você, dando uma recortada aí sobre as informações do Guarani, da Ponte e do Guarani. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade, CH. Então, Bolis, durante toda a semana a gente praticamente falou as mesmas coisas, né? Porque pouco os clubes apresentaram quase nada de novidade. Fica só o desejo e a torcida, né? Para que os dois times consigam montar times condizentes e bem diferentes do que eles apresentaram no Campeonato Brasileiro. Tem muita incerteza ainda. O que tem de concreto são os dois comandantes, alguns jogadores especulados e outros confirmados de um lado, do outro, mas falar do trabalho, projetar o Campeonato Paulista, que é o primeiro problema que os times terão pela frente, com as informações de jogadores que nós temos, é muito difícil. Diria impossível. Como é que eu vou projetar um negócio e eu não sei nem que jogadores estarão à disposição do treinador? Eu nem vi um treino, uma partida. Tudo bem, Maurício Souza tem DNA ofensivo. O Valentim é um cara também que gosta de jogar ofensivamente, um cara mais experiente. Mas é muita informação ainda incompleta. Então fica difícil a gente ficar fazendo projeção. Eu, pelo menos, não consigo. Eu prefiro sempre esperar a coisa mais concreta, para não ficar vendendo ilusão nem agenda positiva para a torcida, nem de um time nem do outro. E eu também não vou ficar defendendo nem A nem B, nem diretoria A ou B. Tem que contratar jogador, tem que montar time competente, tem que dar condição e respaldo de trabalho. E me parece à distância que as coisas estão caminhando. Não sei se na velocidade que deveria, mas que estão caminhando, estão. Já a opinião também do Tigrão, o ouvinte quer saber a opinião de Valdemir Gomes. Olha, a sua confraternização de fim de ano tem lugar certo para acontecer. É o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que tem uma data especial para a reunião da empresa, do amigo secreto, encontro dos amigos de formatura, do futebol, reunião da família, aniversário e muito mais. Um atendimento de qualidade, um espaço agradável, ambiente climatizado, pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, além de pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, tem chopps, vinhos, drinks, sensacionais coquetéis especiais, tem grande variedade de sucos. Uma confraternização para lá de especial no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Faça a sua reserva, ainda dá tempo, pelo WhatsApp 19 97410 6068. 97410 6068. É só falar com o João Dias. Dias, sobrenome, porque, claro, ele está lá todos os dias e você vai ganhar um desconto para grupo acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião sobre as informações de Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. Fala, Tiger. Boris, ainda é prematuro realmente. A gente precisa aguardar o fechamento do grupo.
No Guarani, por exemplo, é interessante essa possibilidade de vinda do Alexandre lá do Botafogo. Eu acho que é um jogador que pode ajudar. Marcou 9 gols na última temporada, mas ele não é um atacante centralizado, né? Ele é um jogador de beirada, tanto na esquerda quanto na direita, mais na esquerda. O cara que tem uma altura um pouco maior do que o João Vitor. Então, quando ele está do lado esquerdo de ataque e o Botafogo, ou o time que ele está defendendo, ataca pelo lado oposto, pelo lado direito, ele fecha, ele vira mais um atacante centralizado, algo que o João Vitor tinha alguma dificuldade de fazer. E se vier, para mim, é um jogador para substituir a altura com alguma desvantagem com relação à velocidade, com relação ao drible, né? Com relação à jogada de ala, com relação à recomposição defensiva que o João Vitor faz muito bem. Aí o Alexandre leva desvantagem, mas leva vantagem nessa questão, ele faz mais gols do que o João Vitor. O João Vitor, em 40 jogos, fez 4 gols. 40 na temporada, fora um período que ele ficou parado por contusão. Mas ele esteve presente em 40 jogos, fez 4. O Alexandre, em 39, fez 9. É um número interessante, a gente falava sobre isso hoje no nossos donos da bola da TV Bandeirantes. Então, se vier, eu acho que entre prós e contras, eu acho que ele substitui o João Vitor à altura, né? Perdendo em alguns quesitos e ganhando em outros. E com relação à Ponte, interessante a pré-temporada, a Ponte ainda especula alguns nomes. Eu gostaria, por exemplo, imensamente, se bem que não dá tempo de integrar e botar para jogar, mas que o time da Taça São Paulo mostrasse aí umas 3 caras interessantes para que elas possam subir para o profissional já para essa temporada de 2025, até para dar uma baixada, não só pela idade, claro, tem que ter qualidade, mas ajudaria a dar uma baixada na média de idade da Ponte até agora das contratações, são jogadores bastante veteranos, inclusive o Renato que vai ficar. E a Ponte precisaria, né, dar uma oxigenada nesse time, tá montando um time cascudo, mas não dá também para a gente dizer que o time vai ter uma média de faixa etária muito alta, porque não está fechado o grupo ainda, né? Alguns jogadores que a Ponte contratou são bastante interessantes. Eu, por exemplo, gosto muito do Diogo Silva, o goleiro que veio lá do Paysandu, mas a gente tem ele mais vivo na memória, jogando de máscara, né, com aquele problema que ele teve num osso da face, no CRB. É um goleiro de qualidade, um goleiro que fecha. Teve uma Copa São Paulo aí, que o CRB, Copa do Brasil, e o CRB endureceu muito as coisas pro Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. Aliás, eliminou. Você sabe quem foi o protagonista, né? Ele pegou pênaltis. Esse cara aí. Esse cara agora é goleiro da Ponte, experiente, 38 anos. Então, só para dar um exemplo, mas a Ponte trouxe outros jogadores, precisamos ver a questão médica, né? Precisamos ver como é que está a dobradiça dos caras, se esses caras já com um pouco mais de rodagem, se estão bem. Maguinho, que está vindo lá do Goiás, né? Tá vindo aí também o Arthur, já está tudo fechado. O presidente, na entrevista que nos concedeu aqui, confirmou vários nomes. Então, ainda é cedo para a gente dizer time cansado, ou time ideal, ou time experiente, ou time mesclado. Mas eu acho que, dentro das possibilidades e das grandes dificuldades de ambos os lados, tanto no Guarani quanto na Ponte, que a coisa está caminhando até agora de uma maneira razoável. Não é empolgante, mas também não é decepcionante. E eu acho que o bicho pega mesmo e deve ferver legal aí, e pelo menos em termos de confirmações, especulações elas vão surgindo, e praticamente 95% daquilo que nós especulamos aqui aconteceu. Então, as fontes são boas, a gente está escafunchando, o Catarino nem dorme à noite fazendo contatos para levantar aí, obviamente, as informações e as negociações que estão sendo entabuladas, mas eu acho que em termos de oficialização, para a gente ter um melhor juízo de valores, que os times vão se reapresentar 26, um dia depois do Natal, aí
faz lá exames médicos, aquela coisa toda, até o dia 30, né? Treinamento físico, não acredito nem que role bola. Aí dia 30 libera, Réveillon, dia 31 folga, dia 1º folga, retoma no dia 2 de janeiro. E aí, talvez já com um número maior de contratações confirmadas, onde a gente poderá, obviamente, fazer aí uma avaliação com um pouco mais de informações, um pouco mais abalizada e, claro, com um pouco mais de profundidade. É isso, o Diogo Silva vem, pelo menos de 2021 para cá, jogando bastante nas temporadas. O 21 ele jogou 58 vezes, 22 55, 23 57. No Paysandu ele intercalou entre reserva e titular. Foram 28 partidas, mas não deixa ser uma marca aí que acaba chamando a atenção. Ele joga bastante, ele joga até com a cara quebrada. É verdade. Bom, dando prosseguimento ao nosso programa, já tem o Na Lata. Tem também a ficha técnica do jogo, tem também notícias do dia, que são destaques, e os comentaristas vão escolher um tema para comentar, mas antes eu tenho o recado da Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma boa obra, uma obra bem feita, é a tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, dando prosseguimento ao nosso programa. Tema para você comentar que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque nesta sexta-feira. Tema número 1, Gabriel Menino fica perto do Atlético Mineiro e Palmeiras ajusta detalhes para fechar com Paulinho. Tema número 2, o Coritiba está perto de concretizar o retorno do lateral direito Rafinha, ex-São Paulo, 39 anos. E o Atlético Mineiro, que está encaminhando acerto com o português Luiz Castro para a próxima temporada. Qual tema você escolhe para comentar, CH? Essa SAF do Coritiba tá com brincadeira, hein? Brincadeira. A torcida tá louca da vida. O Roberto Justus lá não tá com a coisa muito justa lá, não. Contratar Rafinha, final de carreira, custando rios de dinheiro? Eu não tô entendendo essa conversa, não. Até fiquei feliz, né? Contratou o Mozart lá, bom treinador, tirou do Mirassol, não é? Ele já levou o De La Torre pra lá também, o atacante. Rafinha? Bom, se contratar, tá começando muito mal. Eu penso assim. Muito bem, e você, Tigrão, já vai escolher um tema também para comentar. Olha, é o seguinte, chegou o momento mais esperado do ano, que são as férias. E você que está pensando em viajar, então o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Lá você também encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tigrão, e você? Qual tema escolhe para comentar no Esporte em Debate de hoje? Gabriel Menino, perto de fechar com o Atlético Mineiro. Palmeiras ajusta detalhes para o Paulinho. O Coritiba, que está perto de anunciar o retorno de Rafinha. E o Atlético Mineiro, que encaminha acerto com Luiz Castro, que fez aí o trabalho no Botafogo, mas estava no Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo Gajo. Eu vou falar do Gabriel Menino. Ele teve um momento de ouro no Palmeiras, fenomenal. Depois caiu muito de produção, acho até que foi subestimado. Acho que perdeu espaço muito cedo. Deveria ter recebido nessa temporada mais oportunidades.
É um jogador moderno, indiscutivelmente de muita qualidade. É um cara eclético, tem essa versatilidade de jogar um pouco mais adiantado, jogar mais plantado. Já fez a lateral direita também e faz bem. E o Palmeiras está enfiando ele numa negociação aí para trazer o Paulinho lá para o Atlético Mineiro. Lembrando que esse jogador tem 20% dos seus direitos econômicos presos, né, e de propriedade do Guarani Futebol Clube. Então fica essa dúvida, né? O Palmeiras, quando colocar na negociação, negocia os 80% dele, ou já negocia 100% e repassa 20% para o Guarani. Mas 20% de quanto? De quanto? Visto que ele está entrando numa negociação que tem uma triangulação. Ele vai, vem mais um jogador do Atlético, vai mais um do Palmeiras para lá da base, aí vem o Paulinho, o Palmeiras enfia mais um monte de dinheiro. E qual que é a avaliação do Paulinho? Não, vamos simplificar. O Palmeiras vai negociar os 80% dele. 20% continuam do Guarani, 80% do Atlético Mineiro, e quando o Atlético for negociar o jogador, o Guarani continua com 20% dos valores econômicos do atleta, dos direitos econômicos. É uma negociação que o Guarani tem que ficar esperto, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Recado que eu estou querendo dar é esse. Guarani, abra os olhos, porque pode, daqui a pouco, esses 20% aí virarem pó. Então se liga como é que é, documentação direitinho, entra na parada, que o cara vai lá pro Atlético, daqui a pouco o Guarani vai cobrar alguma coisa do Palmeiras, o Palmeiras fala assim, ó, não tá mais comigo. Então o Guarani precisa ser comunicado dessa negociação. Precisa participar dessa negociação, para entender os moldes. Não, Guarani, você não tem nada com isso, tá aqui, ó. O documento está na sua mão, você tem 20%. Estou vendendo os meus 80%. Você quer vender os outros 20%, conversa com o Atlético. Só que a gente não tem essa informação. Primeiro porque é especulação por enquanto. Não é certeza que o Gabriel Menino vai para lá. Mas, se realmente for, eu acho que o Guarani deveria, por questão até de precaução, não sei se eu me fiz entender, porque balão no futebol, hoje é proibido soltar balão, né? Mas no futebol pode. Os caras soltam balão a toda hora. Guarani que fique esperto. E se acontecer realmente isso, boa sorte para o Gabriel Menino, que é aqui de Morungaba, né? Da região de Campinas, e foi revelado pelo Guarani. Boa sorte para ele lá no Galo Carijó das Alterosas. É isso aí. Olha, o Cardão mandou aqui pra gente no WhatsApp, se a gente sabe alguma coisa sobre Léo Oliveira, atacante não, volante que está sendo especulado pela Ponte Preta e está no Apoel do Chipre. Eu pesquisei bastante aqui, viu, Cardão, mas foi difícil encontrar informações do Léo Oliveira. Vamos aguardar se de fato ele será reforço ou aposta, ou enfim, anunciado como jogador da Ponte na próxima temporada. Até o presente momento não. Vamos então para o Na Lata aqui no Esporte em Debate. Responde na Lata. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você o Na Lata de hoje. Red Bull Bragantino está próximo de anunciar as contratações dos atacantes Isidro Pita, ex-Cuiabá, e Lucas Barbosa, ex-Juventude, para a próxima temporada. Qual o conceito das duas contratações? Ótimo, bom, regular ou ruim? Regular. E você, CH? Regular. Eu permaneço com você, CH. Além de Paulinho, o Palmeiras também quer Andréas Pereira para 2025. Caso sejam contratados, os dois chegariam como status de titular no Verdão? O Paulinho com certeza. O Andréas Pereira precisa entender onde ele vai jogar. Na Inglaterra ele está jogando um pouco mais à frente, numa posição diferente, está jogando no Fulham, do que ele jogava no Flamengo. Precisa entender, ele é um jogador muito versátil. Teoricamente, chega para ser titular. Para mim, um bom reforço, caso ele venha para o Palmeiras. E também o Paulinho, evidentemente. Isso, exato. E qual a sua opinião, Tigrão? Para mim, os dois ser fechados, se as negociações realmente se confirmarem, vem para jogar, não para brigar, para ocupar a titularidade. Para fechar com você, CH, entre os 124 clubes que disputarão as divisões do Brasileirão de 2025, Leão é a alcunha mais comum entre as equipes com 9 representantes. Na sequência aparecem o Verdão com 8 e os Galos, que fecham o pódio com 7. Outra alcunha bastante presente é Tricolor, com 5 representantes. E aí, CH, qual o apelido de clube mais ousado, diferente que você já ouviu?
Tem dois esquisitos que eu, inclusive, não gosto. Cobra Coral, Santa Cruz e Urubu, que é o mascote do Flamengo. São dois que eu, sinceramente, não gosto. É isso. Valeu, CH. Um grande abraço pra você e até segunda-feira, né, CH? Vamos estar juntos. Se Deus quiser. Um abraço a todos e boa noite. E aí, Tigrão, qual foi o apelido de clube mais ousado que você já ouviu? Eu não gosto do Dulinense. Qual? Elefante da Noroeste. Qual é? Ô Boles, o elefante, o elefante, o Dulinense não disputa. Não, mas pode ser, tá valendo. Eu ia dizer que ele não disputa brasileiro, mas aqui a produção não coloca. Brasileiro? Não, mas a produção não coloca se. Não coloca. Não coloca se é brasileiro, time brasileiro ou não. Elefante é lento, paquidérmico, futebol é muito rápido. Eu acho que não orna. Não orna. Entendi. Tigrão, um abraço pra você, excelente fim de semana e até segunda. Se Deus quiser, Boles. Pra você também, um abraço a todos da Bandeirantes. E até segunda, se Deus quiser. Fechou, 7h25, o programa não terminou. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, aqui é a ficha técnica e detalhes de um goleiro chamado Diego, que fez um gol pro Guarani numa Copa São Paulo 2013, foi lá em Leme. Guarani estreou perdendo pro Goiás, Guarani 0, Goiás 4. Segundo jogo, se recupera o Guarani, Guarani 2, Lemense 0. Terceiro jogo foi contra o Guarani de Sergipe, Guarani com Y final de Sergipe. Guarani daqui 4, Guarani de Sergipe 0. Nesse jogo aqui, o goleiro Diego fez um gol. Ao tentar o lançamento para o campo de ataque, a bola ganha efeito e encobriu o goleiro adversário, que estava adiantado. E nesse jogo aqui também o Diego defendeu um pênalti. O Guarani terminou em segundo lugar e não se classificou. Naquela época só o primeiro se classificava e o segundo tentava entrar pelo índice técnico, que também não deu. O nome dele é Diego Marcelo Camargo Fernandes. Hoje ele tem 31 anos e no profissional do Guarani ele só teve uma partida, que foi no ano seguinte, 2014, na Série A2. Um jogo que foi em Paulínia, porque o Brinco passava por reformas para receber a seleção da Nigéria na Copa do Mundo, né? Então tá aqui a escalação. Carlinhos era interino como técnico. Olha o Diego aqui no gol. Diego, Afonso, depois Marcinho, Anderson, Jorge Luiz e Léo Rigo, Wellison, João Vitor, Lohan e Everton, depois Neto, Vitor Bandeira e Giba, depois Vitor Rumanini. Jailton 1-0 Rio Branco, o Neto, atacante do Guarani, revelado na base, empatou. O Rossini fez 2-1 para o Rio Branco. Léo Rigo, zagueiro, marcou o gol de empate para o Guarani. Léo Rigo, que está no Joinville. E o Rafinha acabou marcando o gol da vitória do Rio Branco. Final, Guarani 2, Rio Branco 3. E quem que era o técnico do Rio Branco? Júlio César, o Imperador. Grande zagueiro revelado pelo Guarani. Foi na Copa do Mundo de 86 no México como jogador do Guarani.
lançado na equipe profissional pelo Zé Duarte. No início dos anos 80, Júlio César, que nasceu em Bauru, chegou na base do Guarani em 79. Julião, que lá em Bauru era carregador de móveis. Olha como são as coisas, hein? E assim que retornou da Copa de 86, onde foi eleito o melhor zagueiro da competição, foi vendido para o Brest, da França, e teve a sua andança internacional. Borussia Dortmund, Panathinaikos da Grécia, voltou para a Alemanha no Werder Bremen, jogou no Botafogo do Rio e ele encerrou a carreira do Júlio César no Rio Branco de Americana. Detalhes de Diego, goleiro que em 2013 fez um gol na Copa São Paulo e na mesma partida defendeu um pênalti. E no profissional do Guarani só teve uma partida em 2014 e o Diego acabou não vingando. Andou aí pelo Agrícola Barbarense, no Irati, no Volta Redonda, mas aí em 2020 ele sumiu do mapa e encerrou a carreira. Aqui, detalhes e ficha técnica no nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Então é isso aí, meus amigos. Mais uma vez, um grande e forte abraço para vocês. Estamos encerrando mais uma edição do Esporte em Debate. É de hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Um excelente fim de semana. E a gente se vê na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas. Estaremos aqui ao vivo com mais uma edição do Esporte em Debate. Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Agora, Esporte em Debate.